So many people in life take up occupations they don't really want, and they don't really like, but it becomes what their life is, and they can't get off this merry-go-round because they have to work, they've got to earn money, etc., etc. Very few people really enjoy what they do in life, I think. I've discovered, right? And I'm one of the lucky ones. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 164. Eu sou Rafael Arinelli e se o Oscar não premiou Ridley Scott, azar do Oscar. Eu sou o Daniel Cury e, por favor, mais ficção científica e menos filme de época. Boa, Dani, essa foi boa. Aqui o Henrique Risato e o Ridley Scott nada mais é do que o Bryan Cranston velho e com barba. Nossa, cara, não é que lembra mesmo? Só eu olhei aqui a foto e falei, caralho, é o Breaking Bad da vida. É, o Bryan Cranston no final, né, de Breaking Bad, que ele tá barbudo e tal, né? Realmente. Parece um pouco mesmo. Olha aí, achamos um ator pra fazer a biografia do Ridley Scott. Pergunta importante, legal. Ridley Scott ou Ridley Scott? Eu sempre vi Ridley Scott. É, verdade. O Henrique falou Ridley Scott, aí eu lembrei da menina do Sense8, que é a Riley, que não tem nada a ver com a história. É, que não tem nada a ver. Bom, Pra alguns pode ser Ridley, pra outros Ridley. Ou então qualquer coisa você fala assim, eu gosto muito dos filmes do Ridley Scott. Do Randall Scott, né? Tipo, você dá uma rosnada assim. Ridley Scott. Pronto. Não vamos nos apegar tanto à pronúncia, né? Afinal de contas... Até porque a gente fala Scorsese, quando na verdade seria o certo. Dizem que seria Scorsese. Se bem que em italiano é Scorsese. Aí foda-se o Scorsese, a gente tá falando de Ridley Scott. E outra, né? Se eu for pros Estados Unidos, nunca vão me chamar de Rafael. Vão me chamar de Rafael. Rafael. Tem uns que falam Rafael, né? Eu não sei do jeito chamar de Michelangelo. Pois é. Muito bem, estamos hoje reunidos aqui no podcast 164, time titular do podcast Cinemação, para conversar, falar sobre esse diretor excelente que trouxe tantos filmes bacanas pro mundo do cinema, né? E a gente vai conversar aqui sobre a biografia de Ridley Scott, o diretor lá de Alien, Gladiador, Thelma e Louise e tantos outros filmes muito bons que ele lançou. E a gente vai falar um pouco sobre a vida e obra desse diretor fantástico. O nosso último biografia foi Tom Cruise, né? Que vocês podem acompanhar esse outro podcast biográfico. Vai estar o link aqui no post desse podcast. E dessa vez a gente vai agora conversar sobre um diretor que realmente marcou sua história no cinema. Vamos conversar então sobre Ridley Scott logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. No sabía que hora era, no había luz, solo prendí una radio. Alguien tocaba rock and roll sentimental. Dani, mais um episódio biográfico, né? Mais um que a gente vai vir aqui, vai falar, vai discutir, né? Mais um pouco sobre um diretor tão bacana quanto é o Ridley Scott. Eu queria saber, Dani, dos irmãos Scott, esse é o que você mais gostava? É o que você mais gosta? Cara, acho que sim. É que sacanagem falar de gente que morreu, né? Porque o irmão dele morreu. Mas ele tem um... Ele tem um histórico maior, né? Histórico mais complexo, exatamente. Mas o Tony Scott era legal também. Tony Scott era bom, cara. Ele era bom.
Aliás, a família Scott era uma família muito boa, cara. É uma família muito boa, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que o Ridley Scott é o patriarca agora, né? Ele é o patriarca, mas não deixa de ser. Ele é o cara, é foda, né? E é muito louco isso. Eu tava pensando, tipo, qual que seria o meu filme preferido do Ridley Scott. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas se eu não colocaria o Perdido em Marte, que foi o mais recente. Olha só! Porque foi muito legal, né? Foi muito bom, foi muito bom. Mas, claro, tem fodas aí pra trás que são clássicos, muito, né? Então é complicado, mas eu colocaria o Perdido em Marte muito no topo, lá perto, assim. Não, cara, é muito bom, o Ridley Scott é muito bacana e hoje a gente vai discutir tudo sobre ele. Mas, Dani, as pessoas que escutarem esse podcast e quiserem mandar seus comentários sobre o Ridley Scott, falar os filmes que elas gostam dele, quais são seus filmes favoritos na filmografia do Ridley Scott, como que elas fazem para entrar em contato aqui com a gente do Cinemação? É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Manda seus duelos, assim, sabe? Gladiador versus Blade Runner. Olha aí, quem ganha? Sabe, assim, coisas do tipo. Ia ser legal. Ou então você vai no facebook.com/cinemação e comenta por lá. Tem divulgação de tudo, desde podcast até todas as postagens. Pode acompanhar também no Twitter, no @cinemação, ou no Instagram, no @cinemação. Sempre tem novidade por lá também. Se você quiser ouvir o podcast Cinemação de um jeito um pouco diferente, vai lá na webradiovagalume.com, que é uma web rádio cheia de mensagem legal, cheia de programação bacana, e que todas as sextas-feiras às 22 horas e aos domingos ao meio-dia exibe o podcast aqui na programação da rádio. E claro, não deixe de acessar cinemação.com todos os dias, todo o tempo, todas as horas, porque sempre tem novidade chegando, nunca se sabe quando vai chegar. De repente chega um artigo novo, um texto bacana, uma coisa para você comentar e dar a sua opinião também, que sempre é muito bem-vinda no espaço para comentários. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, dá a nota em estrelinhas no iTunes, dá o like no SoundCloud para que a gente possa crescer ainda mais. E a gente tá cheio de projeto para 2016, cheia de ideias, estamos fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, querendo entender um pouco mais como que o público do Cinemação trata, né? Como o público do Cinemação se comporta, e tudo isso para entregar em 2016 um produto melhor para você, um serviço melhor para você. E para isso você pode ajudar a gente de várias maneiras, inclusive mandando seu e-mail aqui para contato@cinemação.com e dando a sua sugestão do que a gente pode fazer para melhorar o podcast, o nosso site e tudo que você acha de interessante que seria bacana da gente melhorar. A gente quer escutar, e você fazendo isso, a gente vai entrar em contato com você, seja por e-mail, seja por Skype, seja por WhatsApp, seja por o que for, por telefone, o que for melhor para você. A gente quer conversar com você, quer entender como que isso funciona, como que você enxerga o cinema dentro da internet e tal, e como que a gente pode melhorar. E além disso, você pode ajudar a gente fazendo doações mensais aqui para o Cinemação, o que vai ajudar e potencializar ainda mais o Cinemação a crescer e a se desenvolver. É óbvio que a gente sabe que tá todo mundo em crise, tá aí, falta de dinheiro, economia e tal, mas é sempre importante você ajudar na cultura no Brasil, né? E o trabalho que a gente faz é, acima de tudo, um trabalho cultural. A gente tenta trazer para as pessoas de uma forma gratuita, sem fazer nenhum tipo de cobrança e tal, e assim vai continuar, né? Com que as pessoas tenham acesso à informação, à arte, a esse tipo de entrevistas, né, profissionais, a esse tipo de conteúdo que pode te ajudar a virar um profissional melhor, que pode te aguçar a curiosidade para você investir em outras coisas na sua vida e tal. Então, esse trabalho que a gente faz precisa ser financiado, precisa de uma ajuda, precisa de uma doação. E você pode fazer essa doação no patreon.com/cinemação ou clicando no banner que tá aqui no post desse podcast. Você vai lá pro Patreon e ajuda a gente a crescer, a se desenvolver. Assim como faz o Diego Lima e o Alberto Marinho Camilo.
que são 2 pessoas que doam $5 pro Cinemação todos os meses, ajudando o Cinemação a se desenvolver e a crescer. Então é dessa maneira que você vai contribuir para que o nosso site seja ainda melhor. Vai lá em patreon.com/cinemação e ajuda o Cinemação. Seja um patrão do Cinemação. Dani, além disso, antes da gente entrar na parte onde as pessoas saíram do armário, né? A gente tem que avisar aqui que vamos parar, né, Dani? Vamos dar aquele break. Vai ter férias. Férias. Eu vou pra praia, pra tomar praia. água de coco. Olha aí, botar o pezinho no mar, né? Botar o pé no mar, Fugir ficar lá de boa. água viva. Fugir de água viva. Sei lá que mais. Fugir de plástico. Né? De objetos não identificados. De objetos não identificados. Vou dar um pulo no Espírito Santo, tomar um banho de lama lá no mar, que diz que tá bom pra pele, né? A lama. Olha aí. Então, Dani, e quando que a gente vai fazer essa parada aqui no Cinemação, hein? O pessoal tá se perguntando e querendo saber, afinal de contas vai chegar uma hora que eles não vão mais receber os episódios do Cinemação, né? Não vão receber durante um tempo, mas vão receber um presente de Natal, né? Olha aí! Porque dia 25 de dezembro vai ter o podcast do Star Wars. Olha que Star Wars fantástico. episódio 7, o Despertar da Força, uma coisa bem caipira, né? Exatamente. O Despertar da cara. Força. E a gente vai até o dia 25 de dezembro. Por ir até um pouquinho mais tarde, né? 2015 foi um ano pesado. A gente começou cedo, cara, foi pesado, e tá terminando tarde. Então a gente vai precisar de um descanso. E aí vai ser praticamente todo mês de janeiro e a gente volta no dia 19 de fevereiro, só depois do carnaval. Exato. Já que o Brasil só começa depois do carnaval, a gente vai começar o podcast só depois do carnaval mesmo. Exatamente. Mas saibam do seguinte, durante esse um mês nós vamos estar aí preparando novidades aqui pro Cinemação. Por isso que a gente também acha que é muito importante bater esse papo com você que é ouvinte, com você que consome o nosso conteúdo no cinemação.com. Por isso é importante que você receba essa chamada de entrar em contato com a gente e nos ajudar a desenvolver, porque 2016 a gente quer fazer de 2016 o ano em que o Cinemação vai se consolidar no mercado de web entretenimento, hein? Olha aí que maravilha. É só ter colaboração e a gente voa, decola. Exatamente. Já vou agradecer aqui de antemão a todas as pessoas que já mandaram seu feedback, que vão participar desse momento de mudança, vão dar suas opiniões, vão participar de uma pesquisa, vão ajudar dando opinião aí das novidades que estão por vir. Então já agradeço a você aí que está escutando e sabe que respondeu o nosso e-mail que a gente mandou e tal, já agradeço aqui de antemão porque vai ser muito importante. Então lembre-se, final do ano aqui no Cinemação, paramos no podcast do Star Wars no dia 25 de dezembro e voltamos no dia 19 de fevereiro. Não se esqueça dessas datas, vamos lembrá-lo sempre e você vai ter sempre um conteúdo de qualidade abraçando você durante essa época, porque o site não para, o que vai parar é só o podcast. E rapidinho, porque as férias passam voando. Dani, chegando agora aqui na parte onde as pessoas saíram dos armários, né, estão finalmente comentando, né, novas pessoas comentando, isso é muito bacana, é muito legal a gente receber esse carinho de quem para 2 minutos e escreve lá pra gente, deixa sua opinião aqui e tal. E queria saber, Dani, que comentário que você trouxe aí pra gente neste episódio 164? Eu tenho um comentário do César Alcântara Marchetti. A gente já tá recebendo alguns e-mails de feedbacks e eu trouxe alguns comentários que ele fez, né? Algumas coisas que ele falou sobre o Cinemação, uns feedbacks que eu achei bem legais, assim. Legal. Ele falou o seguinte: dos programas do Cinemação, meus favoritos são os de profissões. Adorei o que retratou tudo sobre a produção de um filme e também outro sobre realidade virtual com o cara da O2. Ficou foda. Isso. Ele acertou na encher. São 2 muito bons, né? Muito bons. O da produção foi o meu primeiro longa, né? Eu acredito. Sim, Ele se referindo a esse. A gente falou várias de produções, mas o que a gente abordou todo o processo foi o meu primeiro longa. E realidade virtual foi com o Laganaro, né? Lá da O2, que é um cara que tá se especializando cada vez mais em realidade virtual. Meu, foi um papo foda. E foi um tema super vanguarda, né? Super. Tá começando. Assim. É. E aí ele comentou assim: as biografias também são muito boas. Destaque para o programa do Nolan. Um crime ainda não terem feito uma bio do Stanley Kubrick. Olha aí! Ou fizeram e eu não vi. Mas aqui sou eu sendo chato. Não, acho que tá certo.
Stanley Kubrick é um que tem que cobrar, a gente precisa se Não programar pra fizemos. fazer sobre Kubrick. Né? É. E daí ele fala assim, só pra finalizar, né? Já deixei de ouvir muito podcast por manter alguém fraco no elenco. Definitivamente não é o caso de vocês. Não importa com dicção perfeita ou narração de radialista. O importante é ter conhecimento na área que se propõe a falar. Ainda bem que ele não se importa com narração de radialista, senão ele não ouviria a gente. Né? Ou dicção perfeita, Nem né? dicção perfeita. Né? Mas eu achei bem legal, assim, eu acho que é bem uma coisa que a maioria dos ouvintes de podcast gosta, né? Tanto dos podcasts que trazem mais informação, um pouco mais pesada, que eu acho que é muito importante a gente fazer isso sempre que possível, embora seja legal também aquele podcast mais filosófico, ou mais que a gente viaja, ou aquele mais engraçado, que a gente tira sarro e tudo mais. E acho legal isso também, acho que o podcast é bem isso, ele abre o mundo do rádio pra quem não tem voz de radialista. Nem todo mundo tem voz de radialista, mas pode fazer rádio da melhor forma possível. Que não é o nosso caso, né, Dani? Que o nosso caso é que a gente tem voz de radialista. A gente tem voz maravilhosa, a gente é lindo. A gente, inclusive, devia estar na TV, no cinema, fazendo filme. Exatamente, né? exatamente. Não aqui e tal. galã. Mas tudo bem. A gente atura tudo isso. Né? A gente aceita essa condição e a gente também aceita, enfim, que as pessoas até não gostem das nossas vozes, por mais lindas que elas sejam. É brincadeira. Até mas olha, cara, olha como é legal a gente receber esse feedback. Isso aí foi só um comentário espontâneo que a gente recebeu, né? Não foi, a gente ainda não fez todas as perguntas que a gente gostaria de fazer, mas o César, ele já, se antecipou, mandou pra gente algumas coisas que ele já observou, fez aí os comentários do que ele acha positivo, mas a gente quer conversar com ele também pra entender o que tem de negativo, né? A gente quer ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer vai ser de melhor ainda, né? Ou simplesmente o que as pessoas gostariam de ter que não tem, ou que as pessoas gostariam de ouvir que não ouviram, etc. Exatamente. Então é muito bacana isso, a gente conseguir fazer esse trabalho, conversar. O César já é uma amostra disso e a gente quer que você que esteja ouvindo ajude a gente do mesmo jeito. Ou mandando um e-mail como o César fez, já de uma maneira já espontânea, já dizendo o que você gosta e tal. Ou mesmo assim, mandando só um e-mail com seu contato e tal para participar de uma pesquisa que a gente vai fazer. Básico. Então muito obrigado ao César que tomou essa iniciativa de mandar já os comentários dele e a gente vai continuar em contato com ele para desenvolver mais coisa pro ano que vem. Eu já tenho aqui um comentário do Márcio Alexandre que escreveu lá no podcast 163 o Profissão Efeitos Visuais, que a gente fez aí o último, né, falando lá com o Marcelo. O papo foi muito bacana, o Marcelo gostou do resultado, divulgou também para todo mundo e aí chegaram pessoas pra gente como o Márcio, e esse comentário é um dos comentários que deixa a gente também muito feliz, né? E o Márcio falou o seguinte: faz um ano mais ou menos que conheci o Marcelo Souza no Facebook. Conversei com ele pedindo um help sobre como eu poderia evoluir o meu trabalho, em que eu deveria focar os meus estudos, e ele me disse para comprar uma câmera DSLR. Hoje eu tenho uma DSLR, estudo fotografia e meus resultados em 3D evoluíram muito, tanto em iluminação quanto em composição. O Marcelo Souza é um cara que sempre compartilha conhecimento e experiências. Sou muito grato a ele por isso. Olha aí que bacana receber um comentário desse. É de um cara que já tem contato com o Marcelo e que já viu que o Marcelo ajuda muito. Imagino que o podcast deva ter ajudado ainda mais, né? Com experiência de mercado, do dia a dia, softwares, hardwares, tudo que a gente falou, né? E mais uma pessoa para corroborar com uma informação importante, que é de que o Marcelo Souza não é um qualquer, né? Não, ele é um cara que manja muito, que sabe muito, que é um dos maiores especialistas em efeito visual que a gente tem no Brasil, entendeu? Então ele fala, esse cara, além de ser bom, ele ajuda as pessoas. Isso é uma característica de quem é bom, de quem sabe ser bom na profissão, né? Porque as pessoas ajudam, as pessoas estão dispostas a auxiliar, né? E geralmente quem tem receio do que faz ou tem algum tipo de, ou não se sente tão seguro, é a pessoa que não vai compartilhar conhecimento, né? Exato. Quem sabe mesmo compartilha porque sabe da importância que tem o ato de compartilhar o conhecimento. Exatamente. O papo tá muito bacana. O cara trabalha na maior produtora do Brasil. Tá lá trabalhando com diretores promissores, diretores antigos, diretores experientes, com a galera de produção, tá trabalhando com atores de ponta. Então vale muito a pena você ir lá, escutar o nosso podcast 163 e escutar um pouco mais sobre efeitos visuais.
I knew early on what I wanted to do, and therefore was, able to follow that route. I was not terribly good at academics. I was good at metalwork, woodwork, and art. Nascia no dia 30 de novembro de 1937 em South Shields, em Durham, na Inglaterra, o nosso querido Ridley Scott, hoje com seus 78 anos. E vou te falar, hein, cara, ele não parece que tem 78 anos. Não, ele tá bem. Não parece super bem. e nem quer aposentar a carreira tão cedo, né? Ele já tá preparando aí uma nova trilogia da franquia Alien. O cara tá com gás. Exato, e ele vem dessa... Não vou nem dizer que é uma escola de Steven Spielberg e, sei lá, Scorsese mesmo e tantos outros diretores, porque por ele ser um diretor britânico, né, ele tem um outro tipo de... uma outra escola, né, ele tem uma outra ideia de cinema, apesar dele ter feito muito sucesso no mercado hollywoodiano, né, então são outras escolas. Ele estudou na Inglaterra, é uma outra pegada. A Inglaterra eu vejo muito como uma coisa mais artística, assim. A Inglaterra tem toda uma escola de teatro e de cinema. Exato. Que é muito forte, que é muito importante, tanto que hoje em dia a gente tem grandes diretores e grandes atores que são britânicos, mas é diferente. Eles têm um pouco, bem aquela coisa europeia mesmo, assim, aquela coisa de um pouco mais pé no chão, um pouco mais, talvez, mais preocupado com profundidade, assim. Eu acho que o Ridley Scott, ele sintetiza bem esse tipo de coisa, assim, ele consegue trazer profundidade pra coisas hollywoodianas, pra coisas que às vezes muitos diretores poderiam fazer de uma forma mais vazia. Não que os grandes diretores americanos não façam isso, mas eu acho que os britânicos têm um charme, alguma coisa, uma visão um pouco diferente, e deles conseguem se diferenciar mesmo em alguns momentos. Exatamente, Dani. Então, na Inglaterra, nessa época em que o Ridley Scott nasceu, a Inglaterra estava passando, junto com os Estados Unidos, por uma nova crise econômica, né, que começou a afetar primeiro os Estados Unidos, obviamente, mas isso foi se alastrando e chegando até lá na Inglaterra. Foi inclusive, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Conhecida, não é isso mesmo? Isso, exato. E aí o que aconteceu? Na Inglaterra, o Ridley Scott nasceu em meio, né, a essa crise. Muitos operários parados, o país passando por uma crise, uma recessão muito grande, né? Todo mundo fazendo muita economia e tal. Coisa que a gente não sabe o que acontece no Brasil, porque o Brasil não tem crise. Não. Maravilha. A gente tá falando de 1937, muito tempo lá atrás. Sim. Isso não acontece mais hoje em dia. Não. A gente evoluiu. Sim, a economia tá super estabilizada no mundo todo. Exatamente. E aí o Ridley Scott nasce, né, como filho mais velho do casal da Elizabeth e do coronel Francis Percy Scott. E ele teve 2 irmãos, o Frank Scott e o Tony Scott. O Frank, ele acabou falecendo em 1980, ou seja, pegando lá o Ridley quando o Ridley já estava, né, assim, já estava trabalhando, já fazia cinema e tal, mas essa morte, que foi uma morte muito prematura do irmão do meio, né, do Ridley Scott, acabou levando o Ridley a se apegar muito ao irmão dele mais novo, que é o Tony. E o Tony é conhecido também por ter sido, né, cineasta também. Ele ficou muito conhecido, inclusive, por fazer Top Gun, né? Que era um filme... Sim. Que foi um dos filmes modelos dos anos 90, né? 80, 90. Com o Tom Cruise, né? E depois o Tony Scott ficou muito famoso por fazer... Ele não foi um diretor tão aclamado quanto o Ridley, mas o Tony Scott ficou muito conhecido por fazer grandes filmes de ação, né? Ele fazia bons filmes de ação. Tem o próprio Maré Vermelha, né? Que é um ótimo filme também, um filme de guerra, né? Muito bom também. Ele fazia isso muito Washington. Bem. E faleceu recentemente, né, inclusive. Então, ele acabou, na verdade, né, ele se suicidou em 2012. E aí, isso foi um baque, né, pro Ridley. Mas isso aconteceu, tipo, recentemente. Mas assim, o que aconteceu com o Ridley Scott? Ele tinha seus pais,
seus irmãos. E o Ridley, desde criança, ele sempre foi muito apaixonado por cinema. Justamente por ter crescido, por ter nascido nessa época de recessão e tal na Inglaterra, uma das atividades que a família fazia de hora em hora, né, e tal, era ir ver filme, era assistir alguma coisa e tal, para dar aquela distraída, para tentar encontrar mais conforto, para dar para tentar fugir um pouco daquela realidade. E isso capturou o Ridley Scott, que era uma criança já bastante imaginativa, e aí ele via no cinema essa oportunidade, né, dele materializar o que ele entendia como ideia mesmo, né, como que ele entendia como sua imaginação. Ele também cresceu em vários diferentes, ele mudou bastante, né? Bastante. Ele teve exato. não chega a ser uma coisa muito nômade, mas ele morou em várias cidades na Inglaterra. Ele morou no país de Gales, que tudo bem, é Reino Unido, mas ainda assim é um pouco diferente. E ele chegou a morar na Alemanha, né? Exato, quando jovem. exato. Nesse período, porque o pai dele era da Marinha, né? Então o pai dele viajava bastante, ele acabava indo. E o pai dele era muito ausente, né? Assim, o pai dele trabalhava demais e ele se apegou muito ao irmão e à mãe, né? Assim, Exato. E exato. com muito tempo certeza com a mãe. esse fato dele ele mudar tanto de cidade, de conhecer outras pessoas, isso influenciou a obra dele, né? Se você pegar a lista de filmes dele, você vê que a parte cultural ela é muito forte. E tanto é que a gente reflete isso até no primeiro filme que ele dirigiu pro cinema mesmo, que o Ridley Scott, ele é egresso do mundo da propaganda e da televisão também, né? Eu acho que isso que é interessante quando a gente fala também de biografia de grandes diretores, né? E por que é importante a gente explorar um pouco da vida dessas pessoas, porque ele sintetiza e ele traz muito do que foi a vida dele no seu dia a dia pra dentro das telas, né? Então ele começa como um pintor mesmo, né? Ele começa a expor suas fraquezas, suas curiosidades, suas dores e tal ali, para que todo mundo entenda um pouco mais aquilo. E isso é uma coisa muito artística, né? Essa exposição do que é você, ou como você enxerga o mundo, né? E aí o Ridley Scott, ele sendo essa criança imaginativa, ele sempre correu atrás de uma carreira de cineasta. E isso é uma coisa que já diferencia um pouco o Ridley Scott de outras pessoas, né? Porque a gente vê muito, tanto o ator quanto o diretor e tal, o cara que, tipo, começou a trabalhar com outra coisa e aí ele acabou migrando para a área do cinema, ou pela própria paixão de trabalhar com o cinema, ou se não aquela, sei lá, um acaso que trouxe, né, isso pra essa pessoa. E o Ridley Scott não, o Ridley Scott ele era focado, ele queria porque queria fazer cinema. E aí ele conseguiu, né, ele foi fazer uma faculdade na Royal College of Art, na Inglaterra mesmo, e aí ele começou ali a estudar como que eram as técnicas de filmagem, entender um pouco mais sobre roteiro e tal, e aí isso pra ele foi muito importante. Inclusive, tão engajado que ele era, ele conseguiu criar um departamento de filmes dentro da Royal College of Arts, que foi um departamento que não existia. Era uma faculdade que estudava cinema, estudava TV, estudava entretenimento e tal, mas ele não tinha um departamento de filmes ao ponto de estocar seus filmes ou, sabe, gerar uma filmoteca para os alunos e tal. E o Ridley Scott ajudou a faculdade a desenvolver esse departamento. Então isso foi também importante para ele, inclusive para já mostrar um pouco desse perfil que ele tinha de empreender, que era uma coisa que a gente vai ver no Ridley Scott, tanto nos filmes que ele faz, que ele traz hoje para o cinema, quanto também na questão profissional mesmo, sabe? A fundação de estúdios que ele fez e tal, de produtoras, né? Então ele já tinha isso. E aí na faculdade, ele, como projeto de conclusão de curso, ele faz um curta chamado Boy and Bicycle. E esse é o primeiro curta, é o primeiro filme em que o Ridley Scott dirige. E aí
já nesse primeiro filme, ele já chama o irmão dele, o Tony, pra participar do filme. Ele mesmo fez o roteiro, Rafa? Ele fez o roteiro, ele fez toda a parte de direção e tal, ele só não atua, mas ele faz toda a direção. É um curta, né? Um curta de conclusão de curso. Então, obviamente que, apesar dele estar numa faculdade estruturada pra isso, ele, tipo, é óbvio que não tem todo aquele primor técnico, né? Ainda mais por ser na faculdade e tal. Mas a ideia do curta já pica ele com aquela coisinha, aquela curiosidade que ele vai trazer mais pra frente, entendeu? Tem no YouTube, inclusive, né, o curta dele, é fácil de achar. Vai estar no post, né, do podcast, então acho que é bem interessante de assistir até pra conhecer a história, um pouco mais a história dele, né? Exato. É bem interessante o curta. Ele acaba a faculdade e aí ele consegue um trabalho de trainee na BBC. Pra quem não sabe, a BBC é um dos maiores estúdios televisivos do mundo, né? É um dos lugares onde mais se produz conteúdo de entretenimento televisivo. E há mais tempo, né? Já na época já era muito forte. Exato, exato. Seria a Rede Globo aqui do Brasil? Até maior ainda, porque ela é muito importante, ela é muito valorizada por ser uma estatal, então ela não é dependente de anunciantes. Ela né? é incentivada pelo governo, né? Ela tem um incentivo fiscal do governo. Sim, tanto que no Canadá, na Inglaterra e nos países acho que não sei se todos os países, mas alguns países da Commonwealth, né, que são da rainha Elizabeth, paga-se você não pode ter televisão, tipo, grátis, que nem no Brasil, né? Assim, você não paga nada, tem uma TV. Você tem que pagar porque esse dinheiro vai pra BBC, entendeu? Exato. A BBC significa British Broadcasting Corporation, né? Que seria a Corporação Britânica de Radiofusão. É mais ou menos isso. Que é o equivalente no Brasil, a gente tem a TV Brasil. Sim, exato. É, muito pequena, aliás, né? Mas assim, essa é uma instituição, como o Dani falou, já muito bem conceituada no mercado. É uma instituição que, atua desde 1922, quer dizer, tem 93 anos. E o Ridley Scott, ele entra já com a instituição com 30 anos de vida, praticamente, né? E aí ele trabalhando lá, já ganha também essa experiência de trabalhar com séries, com propagandas. Ele começa a trabalhar, inclusive, em algumas funções distintas, obviamente que não de direção, afinal de contas ele era um trainee, né? Mas ele trabalha em várias funções, dentro de várias séries que a BBC vai lançando, e aquilo ali já começa a dar para ele muito mais corpo, no sentido dele entender como se faz a produção já mais profissionalizada, né? E aí, depois que ele passa por esse período de trainee na BBC, lá nos anos 60, o Ridley Scott já lá em torno dos seus 25, 26 anos e tal, ele resolve fundar a RSA, que se chama Ridley Scott Associates, que poderia ser também Rafael Siqueira Arinelli, que é meu nome. Ah, verdade. Mas não, ele não funda o Rafael Siqueira Arinelli, ele funda a Ridley Scott Association. Então, ele funda a RSA, que é uma produtora cinematográfica focada tanto na parte de publicidade quanto nos filmes, né? E aí, para ajudar ele a tocar esse negócio, ele chama de novo o Tony Scott para trabalhar com ele. E aí o Tony vai e juntos eles começam a fazer suas produções, tanto com filmes publicitários, né, quanto buscando alguma coisa de cinema. Acontece que o cinema também, como aqui no Brasil é hoje, mas lá nos anos 60 na Inglaterra, não era fácil de se produzir, né? Você precisava ter uma ótima ideia, você precisava descapitalizar o dinheiro para aquela produção e tal, e uma produtora pequena não conseguia desenvolver um filme. Só que os trabalhos que o Ridley Scott fazia com seu irmão ali para as agências de publicidade, para as televisões e tal, focada na publicidade, começou já a chamar a atenção. Era um cara que tinha contato dentro da BBC, era um cara que pegava já alguma coisa ali, entendeu? Então trabalhava já com alguns clientes legais ali e tal, e aí ele começou a ganhar esse corpo dentro do mercado e a RSA começou a ganhar prestígio no mercado, ainda mais com o núcleo de profissionais que ela começou a criar. Por exemplo, trabalhou com ele o Alan Parker, que foi o diretor daquele filme Pink Floyd, The Wall, sabe? De 82. Sim, sim.
E trabalhou com eles também o Hugh Hudson, que é o diretor de Carruagens de Fogo, que é um filme espetacular, que inclusive levou o Hugh Hudson a ganhar um Oscar, né, com esse filme. Então, tipo, eles já estavam ganhando essa fama pelo trabalho e ao mesmo tempo eles começavam a ter um corpo técnico muito importante no mercado. Só que mesmo com o sucesso batendo a porta do Ridley Scott, ele ainda ele queria emplacar a carreira dele de diretor de cinema. Esse sempre foi o grande objetivo do Ridley Scott. Essa que era o grande sonho dele, né? E aí ele consegue finalmente emplacar essa carreira. Ele lança seu primeiro longa, né, chamado Os Duelistas. Que foi com grana que ele juntou de trabalhar na TV, né? Ele foi juntando grana pra fazer o primeiro filme. Tanto que se você pegar, a RCA foi fundada nos anos 60, né? E ele lança esse filme em 77, quer dizer, você tem 17 anos aí de espaço de tempo do cara trabalhando, E esse filme já começa bem a carreira, porque Os Duelistas, ele tem um dos atores queridinhos do Quentin Tarantino, que é o Harvey Keitel, né? Sim. Inclusive, é interessante ver, né? O Harvey Keitel, ele é um cara bom de pegar atores no começo, né? Diretores no começo, porque, tipo, ele pode-se dizer que ele falou assim, pô, o Ridley Scott é um bom diretor, e foi a mesma coisa que ele fez lá com o Cães de Aluguel, né? Exatamente, Tarantino, do Tarantino. E como eu tinha falado lá, nessa questão dele se mudar muito, e até da origem militar do pai dele, porque esse filme é um filme de guerra, é um filme histórico, é um filme de guerra que se passa durante as guerras napoleônicas. Então você vê que ele já lança o primeiro filme, ele já estava em águas conhecidas, talvez não por essa parte de uma produção grande, como foi o filme. É um filme de 1h35 minutos, custou $900 mil, mas assim, era um tema que ele dominava, né? Que era o tema histórico e militarista. Sim. E é interessante ver que ele já começa a colocar a marca dele, né? Porque se a gente for parar pra pensar, eu acho que a grande marca do Ridley Scott é a forma forte com que ele estabelece cenários, né? Ele faz filmes de vários tipos, mas ele consegue deixar, ele estiliza muito bem um determinado cenário, um determinado ambiente pra história que ele vai contar. E nos Duelistas ele já começa com isso. Só que o cara chuta o balde porque logo depois ele vem com o Alien, né? Então, pá! Sim, exato. Mas uma coisa interessante também da gente falar dos Duelistas é que, assim, apesar de ser um lançamento do primeiro longa do Ridley Scott e tal, vem muito de encontro isso que o Henrique tava falando, porque não deixa de ser uma certa zona de conforto no sentido de vou lançar alguma coisa que eu consigo dominar, que eu consigo conter aqui. Então ele vai para uma história realmente militar, ele vai para uma história que tem já traços históricos ali e tal, que ele tinha uma base para pesquisar, para olhar o roteiro, para desenvolver esse filme de uma forma muito mais assim com o pé no chão. Aí ele traz já essa assinatura dele, que é essa coisa do cenário mesmo, né, do desenvolvimento ali e tal, desse ambiente que ele consegue criar. E aí, esse filme, tipo, apesar de não ser o grande filme dele, né, a galinha dos ovos dele, assim, né, mas é um filme que traz esse holofote pro Ridley Scott, chama a atenção o diretor desse filme. Tanto que esse filme, ele chegou a ganhar um prêmio de melhor filme no Festival de Cannes daquele ano. Ou seja, é um filme que, tipo, apesar de não ter um grande orçamento, de ser o primeiro lançamento e tal, já é um filme que chama atenção pela história, pela criação, pela própria direção. We moved around a lot. My father, who's actually army, said you should go to art school, which is a very unusual thing in those days, you know. You'd go to art school and you're considered a waster, pushing a pencil and all that kind of nonsense. Art school, unlike film school, teaches you about aesthetics. You see beauty in everything. You see beauty in an industrial landscape. It doesn't have to be beauty from the obvious things and the obvious elements. And beauty also is drama. E aí o Ridley Scott sai completamente dessa zona de conforto e traz pra gente, em 79, Alien, o Oitavo Passageiro, que daí vem pra arrebentar com tudo que a gente entendia, né, de espaço, de terror daquela época, né, cara? Tá seguramente entre os melhores filmes de ficção científica, né? Todos os tempos. Exato. O filme, ele não fez o roteiro, né? Ele acabou fazendo só depois, mais
frente o Prometheus. Mas umas características bem legais do Alien, o Oitavo Passageiro, é que dos 7 passageiros humanos, porque na verdade o oitavo passageiro era o gato, né? O Alien mesmo é o 9º passageiro. Mas dos personagens, no roteiro, não tinha especificado o gênero. Então servia tanto... Todos os personagens podiam ser homem ou mulher. E o Alien, o Oitavo Passageiro, ele ficou conhecido assim... muito, mundialmente conhecido pela importância que teve a Sigourney Weaver, que fez, praticamente, é a primeira heroína dos cinemas. Teve a Princesa Leia, lá da Carrie Fisher, no Star Wars em 1977, mas ela não era a principal, como aconteceu em Alien, né? Sim, exato. E uma coisa, assim, bem interessante do jeito dele dirigir no começo, é que ele dava muita liberdade pros atores. Então, era praticamente o que a gente vê em Alien, e acredito que é o que a gente vê também nos Duelistas, era assim, ele dava o roteiro pros atores e falava assim, atuem, ponto final. Então é uma coisa que depois, com o tempo, isso daí foi perdendo até pelo nível das produções, e já teve uma grande diferença também Blade Runner, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você procurar ver algum documentário, alguma coisa do Alien, você vai ver que aquela primeira hora que aparece o Alien lá, o Chestbuster, né, que estoura o peito do personagem, todos os atores ao redor, eles tomaram um puta susto, porque eles não tinham gravado o ensaio dessa cena, entendeu? E isso foi ideia do Ridley Scott. Ele falou, não, vamos esconder e vamos gravar a reação deles, assim, na maior naturalidade possível. Exato. Não, cara, e essas são aquelas coisas que a gente não sabe como é que essas coisas acontecem, mas, assim, tava escrito, né? Porque, inicialmente, o diretor do Alien seria um cara chamado Walter Hill, que é um diretor B em Hollywood, sabe? É um cara que fez pouquíssimas coisas interessantes e tal. E aí o cara, tipo, largou o projeto, tipo, abriu mão e aí abriu o caminho pra contratação do Ridley Scott. E vale lembrar também que o livro que deu origem ao Alien já tinha ganhado uma versão meio B do cinema, né? Uma adaptação de um filme meio que não fez muito sucesso, esses filmes B mesmo da época. E daí, dessa vez, eles estavam tentando fazer uma adaptação um pouco melhor, com um novo título e tudo mais desse livro, né? Que foi o que ele fez. Inclusive, vale destacar, ele tem muita... Principalmente no Alien, o Ridley Scott já começa a mostrar um pouco da influência do expressionismo alemão, né? Que pega elementos da cena e até desses efeitos especiais de cena, efeitos práticos e tudo mais, pra marcar até a característica do personagem, né? Ele usa muito esse jogo, né, de elementos de toda a cena para mostrar a característica do personagem, que é herdada desse expressionismo alemão. Exatamente. E claro, o fato dele ter vivido na Alemanha talvez tenha ajudado alguma coisa. Não, né? Com certeza, até porque ele já tinha esse olhar pro cinema, né, um olhar já mais, vamos dizer, profissional, né, que ele queria trazer. Então, com certeza ele observou esse tipo de traço expressionista alemão e assim, trouxe isso pro filme sem dúvida nenhuma. O Alien chegou a ganhar Oscar em 1980 com melhor efeitos especiais e tinha sido também indicado a melhor direção de arte, né? Começava aí a sina do Ridley Scott com o Oscar, né? Que daí, tipo, apesar dele ter feito um filme que foi marcante na década de 70, 80, ele, tipo, leva um filme ao Oscar, chega a ter o filme mencionado como um grande aparato técnico, mas ele não figura nem entre os indicados ao Oscar. Então, tipo, ele já começou a flertar aí e trouxe a assinatura dele, o que consolida ele como um diretor de ponta. E aí a galera começa a olhar pro Ridley Scott de uma forma totalmente diferente. Ele naquela produtora pequena, já dividida, né? Porque daí você tem outros diretores que ali estavam trabalhando e tal. E aí você tem essa divisão e o Ridley Scott, ele começa a trazer os holofotes pra ele quando ele começa a lançar esses longas que ele encabeça, né? E aí, logo depois que ele lança o Alien, ele chega com Blade Runner, que é um outro filme também de ficção, né? Quer dizer, ele continua, ele sai de um filme, o primeiro filme dele, que é um filme histórico, de guerra, aí ele vai para um filme de ficção, de terror, depois ele passa para um filme de ficção científica puro, assim, entendeu? De até meio com elementos noir, já realmente, já tem até outros elementos, né? Então, em vez de uma influência do expressionismo, o cara pega lá uma coisa do noir, então você vê que ele tem uma carga muito
muito pesada de influências que ele tá tentando colocar, né? E só que o mais interessante é que o Blade Runner, diferente do Alien, ele não foi totalmente elogiado, né? Quando ele foi lançado. Hoje ele é o famoso cult, né? Tipo, não foi compreendido em sua época, blá blá blá. Mas na época ele foi totalmente polarizado. Tinha críticos que adoraram e tinha gente que olhou e odiou o filme, falou que bosta de filme. E eu tenho uma coisa vergonhosa a dizer, que eu não posso falar nem que eu gostei, nem que eu não gostei. Eu nunca assisti Blade Runner. Olha só. Eu lembro, cara, que eu vi Blade Runner numa sessão lá na época da faculdade. Tinha sessões, tinha uma casa de cultural, né, assim, né? E era muito legal, assim, tipo, tinha vários filmes, eram exibidos. Eu lembro que eu vi numa quinta-feira, 14h, depois do almoço, óbvio, né, 14h, depois do almoço. Tipo, assim, e tava muito vazio, assim, tinha muito pouca gente, assim. E eu lembro que eu curti muito, achei muito louco, assim, aquelas projeções que nem são tão boas e tal. Eu, particularmente, não sou nenhum fanático por ficção científica, né? Uhum. Nossa, ficção científica. Eu achei muito louco, assim, a forma como ele mostra aquele futuro, a forma dúbia dos personagens, assim. Eu acho que isso é o mais legal, assim. Por mais que o Ridley Scott foque em falar de ficção científica, em mostrar mundos futuristas e tal, ele tá muito focado no personagem. E os filmes que ele faz são muito bons, essencialmente por causa de personagens muito fortes, que é o caso do Blade Runner, claro, e que é o caso da Ripley e do Alien. Então, assim, é muito legal isso. Sim, exato. O que eu ia falar do Blade Runner, que trouxe muitos problemas, é que o corte final do filme, ele foi alterado pelos produtores, não era o que o Ridley Scott ele queria mesmo. Aí, lá em 93, ou seja, mais de 10 anos, né, depois do lançamento do filme, 11 anos depois, saiu aquelas famosas versões do diretor, né? Só que daí, a maioria dos fãs mesmo do filme não gostaram, porque eles já estavam assim, eles já tinham uma visão da história, né? E parece que a visão do Ridley Scott, ela era diferente do que foi apresentado inicialmente. Tanto é que em 92, 10 anos depois do lançamento do filme, ele lança uma versão pessoal do filme que contém algumas cenas extras e tem um final bem diferente do que é exibido no filme original. Então, tipo, ele, de alguma forma, também mostra tanto o descontentamento dele, né, com essa parte da produtora, porque, assim, o Ridley Scott, ele foi coprodutor do Blade Runner, mas a produção mesmo ali ficou para outras pessoas, ou seja, ele entrou ali com a produtora dele, né, pra encabeçar, pra ajudar no desenvolvimento do filme, mas acabou não sendo a mão pesada pro filme. Agora, é um filme que realmente traz todo um aspecto histórico, até mostra de uma certa forma um diretor jovem querendo explorar novos ambientes, porque o roteiro também não é dele, ele não escreveu o filme, ele foi lá e dirigiu o filme só, e aí ele faz um filme e muito bem ambientado de novo, né, com mais uma vez essa assinatura de ambiente, de cenário que ele tem, e o filme de novo vai ser indicado ao Oscar de melhor direção de arte e melhor efeitos especiais. Inclusive tem uma curiosidade aí, que o Henrique vai gostar desse filme. O filme ele fala muito sobre esse negócio de replicantes e tal, né? Ele tem essa batida de... Seriam quase uns androides, uns androides, exatamente. Exatamente. Seria mais ou menos isso. E aí o filme, ele foi beber muito do que tinha sido feito em Star Wars, né? Porque Star Wars era o ícone, era a fonte para esse monte de filme de ficção científica que veio depois. E aí, se você for olhar o filme do Blade Runner, ele tem um comerciante de cobras que faz essas tratativas lá no filme, e aí ele tem uma tatuagem da Millennium Falcon nele. Tipo, mais ou menos na testa. Só que é uma tatuagem muito pequena. Então você só consegue ver essa tatuagem se você pausar o filme e ficar dando zoom nela, sabe? Entendi. Pra chegar até lá. Mas, tipo, foi um jeito também de homenagear o grande pai da ficção científica, né? Que foi Star Wars, entendeu? E com o próprio ator principal, Harrison Ford, né? Exatamente. Só pra explicar, vocês falaram da questão de androides, tanto que o Blade Runner é baseado num romance do Philip K. Dick, que em inglês é Do Androids Dream of Electric Ships.
chips, né? Tipo, androides sonham, uma pergunta, né? Androides sonham com ovelhas elétricas, do tipo, né? Tipo, a gente sonha com ovelhas normais. Seria aquela expressão do contar carneirinhos que a gente fala, né? Sim. Então, tipo, como eles são androides, as ovelhas são elétricas, né? E tem toda essa questão das existenciais que o filme traz, umas questões meio de ética, discussões morais, que nem é tão novidade no mundo da ficção, porque você tem isso desde os livros lá do Asimov, etc., do Eu, Robô e tal. Mas é muito interessante que, só pra fazer os links, né? A gente comentou que ele conheceu o cara que dirigiu Carruagens de Fogo lá na produtora dele, né? Ele trabalhou com esse cara, papapá. E quem faz a trilha sonora do Blade Runner é o Vangelis, que é justamente o cara que ficou eternizado pela trilha sonora do Carruagens de Fogo. Exato. Né? Então eles são todos entre amigos, óbvio, né? Então, então ele chamou o Vangelis pra fazer a trilha sonora, que é uma excelente trilha, mas o Vangelis, ninguém fala assim, Vangelis, o cara que fez a trilha sonora do Blade Runner. Não, Vangelis é o cara que fez o tum-tum-tum-tum-tum-tum da música das Olimpíadas, que todo mundo toca, todo mundo só ouviu a música e nunca viu o filme, entendeu? Exato. E é bem isso, é muito interessante. E essa questão de que ele refez, de que ele teve que fazer versões do diretor porque os produtores podaram o corte dele, foi se repetir depois com o Cruzada, né, que é Kingdom of Heaven, que ele fez. Que a gente pode falar do filme mais pra frente, mas assim, é um filme que, por conta de exibições pro público, né, foi exibido pro público várias vezes, e os produtores foram forçando ele a mudar o corte, e ele ficou muito puto, porque ele falou, aí ele, na época, ou depois de um tempo, assim, falou que assim, os produtores têm o direito de cortar o filme quando trata-se de um diretor em início de carreira, mas não deveriam fazer isso com diretores experientes, porque o diretor experiente sabe o que faz, né? Na época do Cruzada, agora faz 10 anos que ele fez o Cruzada, mais ou menos. Então, é interessante ver isso, porque talvez ele até concorde que tenham mudado o corte lá, tenham tentado mudar esse corte, porque ele era um diretor em início de carreira, né? Sim, então é interessante pensar isso. E sabe outra coisa legal também, Dani? É que ele é um cara que, tipo, escreveu pouquíssimos roteiros na carreira dele. Ele é diretor de cinema. Sim. Essa era a busca dele com a carreira dele. Tipo, desde o começo, quando ele foi estudar lá na faculdade e tal, ele sempre quis ser diretor de cinema. Essa era a vontade dele. E ele é diretor de cinema. Então, assim, quando ele produz um filme e aí ele lança esse filme e de repente ele não tem a possibilidade de exercer o que é a função dele, que é fazer o corte pra entregar o filme do jeito que ele, como diretor, entende que aquele filme é melhor, aí ele compra essa briga, né? Aí ele compra a briga e ele lança a versão dele, ele quer mostrar o que ele poderia ter feito como diretor e ele tal. não pôde comprar essa briga com o Blade Runner porque ele era um diretor em início de carreira. Era o terceiro filme da carreira dele, né? Era o terceiro filme dele, né? Exato. E aí ele vem nessa crescente, né? Quer dizer, ele faz Alien, Oitavo Passageiro, é indicado ao Oscar lá por efeitos e tal. Depois ele faz Blade Runner, também, né? Tipo, vai lá, concorre a Oscar, é indicado ao Oscar e tal. Então, assim, ele vem numa crescente, todo mundo já tá de olho no que esse cara vai fazer, qual que é o próximo filme desse cara. Orçamentos milionários, tipo, Alien teve um orçamento de 11 milhões de dólares, Blade Runner foi 28 milhões de dólares. Então, assim, é um diretor que já tá, assim, na crescente, na crista da onda pra ele, tipo, estourar de vez. E aí, ele emplaca 3 filmes que eu acho que são 3 filmes que me dá a sensação de ser algo de muito mais do Ridley Scott pegar o projeto e meio que explorar um pouco mais do que propriamente ele querer deslanchar. Sabe quando parece que dá aquela sensação que o cara quer se experimentar em outras áreas? Porque ele lança em 85 A Lenda com o jovem Tom Cruise, né? Que é um filme bem fraco, assim, é um filme bem mediano. Então, né? Mas é um filme que tem essa estilização que é característica do Ridley Scott. Exato. Esse A Lenda, ele tenta ser mais ou menos como aquele filme Labirinto, que tem o David Bowie e a Jennifer Connelly, bem novinha, sabe? Aquela coisa mais fantasia, aventura, bem típico dos anos 80 mesmo. Perfeito. Tanto que, assim, a grande questão do A Lenda é aquele diabo que tem no filme, que é um diabo bem característico, todo vermelho, ele tem uns
chifres bem grossos assim, né, pra frente, né, não é espetado pra cima, ele dá uma volta e ele vem pra frente, e é uma caracterização, é também uma parte da assinatura do Ridley Scott, que é essa coisa da ambientação. Então assim, é óbvio que você tem coisas positivas nesses filmes que o Ridley Scott trouxe, que mostra também a competência dele e a visão dele para com o cinema, mas em termos de história, em termos de público, em crítica e tal, são filmes que não tiveram o mesmo glamour que Alien e Blade Runner. Mas a trilha sonora é muito boa, né? Porque a Sandy Júnior cantando Se a Lenda Desce. Nossa senhora, muito boa. Então, A Lenda é um filme, como o Henrique falou, um filme de fantasia, um filme de aventura. 2 anos depois, ele continua na produtora dele, então ele continua fazendo comerciais, ele ainda trabalha com a parte de publicidade e tal, e aí ele vai fazendo esses filmes juntos, né? Ele lança em 87 Perigo na Noite, que é um suspense, é uma coisa muito mais pé no chão, de novo, né? Então você percebe como nesse começo de carreira, o Ridley Scott ele vai explorando outros gêneros, ele vai tentando entender também como que ele, como diretor, se sente em outras camadas do cinema, né? E aí em 89, 2 anos depois novamente, ele lança um filme de ação, um filme policial que se chama Chuva Negra, com o Michael Douglas. Com o Michael Douglas e com o Andy Garcia. Esse filme, ele não é ruim não, ele é bem típico da época dos Máquina Mortífera, Duro de Matar, né? Sim, exato. Mas não tem o mesmo glamour desses dois que você falou, não né? tem, Sim. mas ele tem aquele lance interessante, que assim, são 2 policiais lá de Nova York, né? Sempre, né? Os Estados Unidos é gigantesco, mas sempre o foco dos personagens é Nova York, ou Chicago, né? E a diferença é que esse filme se passa no Japão, né? Em Tóquio. Então, só que assim, ele não, se você vê, sei lá, em alguns sites assim, o filme não é mal classificado. Não, é. Geralmente a média é 3,5, mas olha só como que o Ridley Scott, ele subiu assim na montanha-russa, de repente ele começou a cair, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ele tava preocupado em ser taxado como um diretor de ficção científica. Entendi. Então ele tentou se embrenhar por outros gêneros, né? Então ele fez lá o A Lenda já é um início disso, mas aí ele faz esses 2 que são policiais, né? São policiais e tal, como uma forma de tentar se embrenhar mesmo. Realmente se descobrir, né? Ou tentar alguma coisa diferente pra ver o que ele é capaz. Eu acho interessante isso. Não, eu acho é como também, se fosse uma coisa do tipo, ele tava experimentando, ele era jovem, né? Então, fiz muito sucesso aqui, consegui um bom retorno da crítica ali, vou fazer um filme diferente. Exato, e aí ele vai lá e não consegue fazer aquela que ele faz de melhor, né? Exato. Mas de fato, de forma nenhuma, ele faz filmes ruins, né? No caso do A Lenda, por exemplo, ele foi muito criticado, mas ele também foi um filme que passou por muita dificuldade, né? Sim. Ele teve dificuldade de produção, problema ao longo de toda a produção. Então isso com certeza atrapalhou muito, né? Falou, por exemplo, recentemente do Quarteto Fantástico, também é uma questão de um filme que vai muito mal, mas você sabe que não é o diretor que cagou sozinho. Exato. Foi todo um sistema, todo um complexo de coisas que aconteceu. There was no film schools then, and so I tended to follow my nose at the next opportunities, a stepping stone to where it would place me close to the notion of becoming a director. I always wanted to be a director. I was a designer at BBC. Constantly complained about, how my sets were misused, and so they gave me a production course. Do lançamento de Blade Runner até o lançamento de Chuva Negra são 7 anos de filmes que, assim, não demonstravam o potencial daquele diretor que veio com Alien, que veio com Blade Runner. Então, obviamente, ele passou 7 anos explorando outras coisas. Ele faz um filme de fantasia, ele faz um filme de suspense, ele faz um filme policial, e aí ele vai entendendo mais ou menos justamente onde que ele pode pisar. E aí, no ano, 2 anos depois, em 91, ele vem com uma comédia dramática misturado com uma aventura, que aí eu acho que ele mostra mais uma vez como ele é um diretor que, além de tudo, sabe se reinventar, né? Sim, ele é versátil. Versátil, né? Exatamente. Ele chega com Thelma e Louise, né? Estrelado lá pela Jean Davis e a Susan Sarandon, e aí ele, se consolida mais uma vez como um ótimo diretor. É um filme que é absolutamente sucesso em bilheteria,
leva o Ridley Scott pela primeira vez a ser indicado como melhor diretor. E aí você percebe também a diferença de questão da própria direção dele, como é uma direção muito mais madura, né? Quando você olha lá o Alien e o Blade Runner, você percebe que ele não foi indicado a melhor diretor. Os dois filmes são muito mais focados justamente nessa parte visual, e em Thelma e Louise meio que consolida ele como um cara que consegue contar uma história, porque é um filme muito mais pé no chão, é um filme que consegue demonstrar muito mais assim as vertentes dos personagens, né? Explora muito mais as histórias que ali estão de uma forma muito mais consolidada, de uma forma madura e tal. Tem também essa coisa que a gente fala sobre o ambiente, né? Afinal de contas, a última cena de Thelma e Louise é uma pintura aquilo ali. Entendeu? Meu, e muito louco isso, né? O produtor, que foi o Alan Ladd Jr., também foi produtor do Alien e do Blade Runner. Então, ou seja, ele também estava envolvido, não sei se foi culpa dele, né? Mas na picotação que teve lá no Blade Runner, né? Ele questionou o fim, falou assim, não dá pra fazer outro fim pro Thelma e Louise? O Ridley Scott falou, não, tipo, não dá, simples assim. É esse o final, né? É esse o final. E o cara aceitou, do tipo, beleza, então, realmente não tem como terminar de outra forma, né? Porque você termina com uma sensação de liberdade. Liberdade total. Porque a outra opção seria elas serem presas, né? E eu achei muito louco isso, porque, quer dizer, o mesmo produtor que possivelmente estava envolvido em acabar, de uma certa forma, com o filme anterior, foi lá e falou, ok, vou te dar um aval aqui, faz o que você quiser. E ele fez um negócio genial. Exato, e fecha com uma precisão, sabe? É um filme, tipo, é um filme muito redondo, assim. Ele é um filme muito bem construído, é um filme muito bem escrito, é um filme muito bem dirigido, é um filme que tem uma sensibilidade ali e que vem do fruto também desses 7 anos de experimentação que o Ridley Scott teve, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, fez parte dessa história dele, e eu acho que consolida ele como um diretor experiente e um diretor que sabia também contar boas histórias, sabe? Não só um cara que, tipo, não, me dá aqui um orçamento milionário, eu faço uns efeitos visuais e te entrego uma história muito boa, entendeu? Então, nesse período, o Ridley Scott realmente traz uma assinatura dele pra algo que não se esperava dele como diretor ali. Sim, sim. E até tem uma coisa que algumas pessoas falam que é uma espécie de marca do Ridley Scott, eu ainda não parei para analisar totalmente, mas ele realmente repete isso em vários momentos da filmografia dele, que é uma espécie de discussão do lugar do homem na sociedade, né? Então, quando ele coloca lá a Ripley, né, no Alien, escolhe que seja uma mulher, valoriza o feminino... Ela é a chefe da engenharia na nave, ou seja... Isso. Puta cargo importante, foda-se se é homem ou mulher, né? Exatamente. Então, e no Thelma e Louise, claro, protagonizado por 2 mulheres, mas tem personagens masculinos, tentam se encontrar, que não se encontram, que tem seus problemas, suas dificuldades. E isso é uma marca que se repete em alguns momentos dos filmes dele, né? Do homem tentando se encaixar, tentando se encontrar, né? Então a gente pode dizer até que o Ridley Scott, de certa forma não, ele é um precursor de uma coisa que se discute muito hoje, que é do feminismo, do protagonismo da mulher no cinema. Ele é um precursor disso, pelo menos nesses 2 momentos, e ele é um cara que debate isso, que é uma questão importante, que hoje está se debatendo no Mad Max, que veio, né, agora com o lugar do homem na sociedade, como o homem se encontra diante do protagonismo feminino, etc. Né? E eu só ia comentar que no Thelma e Louise, os 2 personagens masculinos são interpretados pelo Harvey Keitel, de novo, né, trabalhando com o Ridley Scott, e pelo Michael Madsen, que faz o Jimmy, né? E o Harvey Keitel e o Michael Madsen, no ano seguinte, iam trabalhar de novo juntos, mas em Cães de Aluguel do Tarantino. Então, Exato. olha, eles trabalharam num projeto em 91 com o Ridley Scott e em 92, primeiro lado com Quentin Tarantino. Olha que coincidência interessante, né? Verdade. Vale lembrar também que tem Brad Pitt, né? Sim, é verdade. E aí depois, né, que ele consegue essa indicação ao Oscar, ele tem essa visibilidade, acaba sendo justamente consolidado como um diretor de ponta e tal. No ano seguinte ele lança um filme chamado 1492, A Conquista do Paraíso, que é um filme lá com Gerard Depardieu, é um filme que
tem um viés biográfico, né? Conta lá a história do Cristóvão Colombo. É a descoberta da América, né? Exato, exatamente. E é um filme, assim, que também não teve todo o glamour, não teve todo o fechamento redondo e tal, que teve Thelma e Louise, mas é um filme que tá ali, que tá ok, né? Que é um filme bem entregue pelo Ridley Scott também, e que, tipo, consegue mostrar ainda essa experimentação dele, que ainda não tinha acabado, né? Porque o cara faz uma aventura e depois faz um filme biográfico, mostra de novo que ele tá atrás de fazer outras coisas e mostra também um pouco daquilo que a gente tinha falado, né? Que é essa metamorfose dele, né? Como ele consegue se adaptar, como ele consegue permear várias áreas, vários gêneros do cinema, né? O 1492, ele é muito criticado por ser arrastado, né? Tipo, sim, ele é um filme longo, aquele filme longo que você dorme e tal. Só que assim, querendo ou não, eu acho que ele tava já praticando pra filmes que viriam trazer mais credibilidade pro Ridley Scott mais pra frente, né? Um tal de Gladiador aí que a gente vai falar depois. Mas, assim, eu acho que não só isso, mas também é uma vertente dele. Ele tem essa vertente de fazer esses filmes longos, esses épicos longos, que se você não tiver afim, você vai, tipo, sabe, você vai babar no sofá, porque realmente, sabe, ele faz filmes assim. Eu, particularmente, não sou fã do Gladiador, e acho que o Gladiador, se você não tiver afim, você... Sério, Nossa, eu acho fantástico, cara, o Gladiador. Eu gosto de Gladiador. Eu não odeio, mas eu não sou tão fã. Só que ele é um filme que pode ser cansativo. Pode, e principalmente o Cruzada, gente. O Cruzada, eu dormi nos cinemas, juro. Eu tava cansado, não é só porque o filme ele nem é ruim, mas eu lembro que eu dormi no cinema. Eu ainda não tava tão focado. Só pra finalizar falando do 1492, é legal, uma característica interessante é que pra viver a Rainha Isabela I, ele convidou novamente a Sigourney Weaver, né, que tinha feito a Ripley, pra trabalhar com ele. Então você vê que ele tem alguns atores, como depois vai ser o Russell Crowe, que ele aprecia de tal modo a atuação, ele sabe dar o valor, que ele traz de novo pros projetos futuros, né? Exato. Exatamente. Não, e 1492 é um filme que veio, né, ali da mão da Espanha, da França, né, pra ser feito. Então era um filme que, tipo, já tinha um viés muito mais europeu, diferente de Thelma e Louise, que é um viés totalmente americano, né? Totalmente... É um road movie, né? Mas sabe, com todas as características bem redneck, uma coisa bem assim, e aí ele vem com outro filme, tipo, europeu, que não tem nada a ver com aquilo que ele tinha feito anteriormente e tal, e um filme que teve 40 milhões de dólares em orçamento, sabe? Sendo que Thelma e Louise, por exemplo, teve 16, entendeu? Então, tipo, ele é um cara que, tipo, começa a ter essas mudanças. O que acontece é que logo depois que ele lança, né, o 1492, ele fica 4 anos sem produzir nada. Durante esses 4 anos, ele desfaz lá a sociedade que ele tinha na RCA. Aquilo ali acaba, até porque não era só mais ele e o irmão que estavam tocando, a produtora, era uma coisa meio que tinham outros diretores, a produtora tinha crescido um pouco mais de tamanho, então já tinha, assim, sabe, outros sócios e tal. O negócio começou a ficar um pouco complicado. Em 95, ele pegou o irmão dele e falou, vamos sair daqui e vamos fundar uma nova produtora. E aí eles deram o nome dessa produtora de Scott Free Productions, que é uma produtora que ele fundou e coordenou. Daí ele entrou quase que como um CEO mesmo, né? Um presidente da produtora. E já não é mais uma produtora na Europa, na Inglaterra. É uma produtora em Los Angeles pra pegar toda a coisa de Hollywood, né? Perfeito, a indústria. Ele não fez uma filial da RCA lá. Ele fez criou uma nova produtora, mudou pra lá. Ele sabia do prestígio que ele tinha já em Hollywood. O Thelma e Louise foi um filme que, tipo, realmente abriu portas pra ele em Hollywood. Então ele sabia que ele teria mercado, sabia que ele poderia se consolidar no mercado americano, que é onde os caras estavam colocando realmente a grana ali pra desenvolver. A gente tá falando anos 90, começo dos anos 2000, em que o mercado hollywoodiano tava investindo. A gente tá vendo que nessa época, durante esse período, iria sair Matrix, o próprio Gladiador, tantos outros grandes filmes, né, que chegaram pra mexer com o mercado. Então o Ridley Scott
Scott observou um pouco esse movimento de mercado e falou, cara, eu tenho que ir pra lá, se livrou dos sócios que ele tinha lá e foi correndo para os Estados Unidos. Chegando lá, ele fundou essa produtora que a gente falou aqui, né, a Scott Free Productions, e aí ele começou a trabalhar em inúmeras peças de publicidade, em séries para TV, e aí ele ficou esses 4 anos aí, né, desenvolvendo esse imbróglio, essa mudança da Europa para os Estados Unidos, desenvolvimento da empresa, fazer com que a empresa tivesse um fluxo de trabalho ali que mantesse ela e tal. Então ele se dedicou durante 4 anos, basicamente, a empreender esse negócio que ele estava fazendo. E aí, em 96, ele lança um novo filme que se chama Tormenta, né? Que é um outro filme que é mais uma aventura. E aí ele vem com esse filme que também não é lá um filme, sabe, 5 estrelas do Ridley Scott. Muito pelo contrário. Mas é um filme interessante também, que daí ele já trabalha lá com o Jeff Bridges e conta lá aquela história de um grupo de adolescentes que vai fazer uma viagem num veleiro e tal. Tipo, tem todo o problema que acontece no mar. Então é um filme, tipo, interessante, mais uma vez muito bem ambientado, muito bem assinado e tal, e já com essa assinatura americana, né, de uma produtora dele americana que estava ali produzindo o filme. Em 97, ele chega com outro filme que eu acho que é um dos ótimos filmes do Ridley Scott, que é o Até o Limite da Honra, que é um filme que traz a Demi Moore e traz de novo essa personagem feminina pesada, essa personagem feminina forte e que carrega o filme. Vocês assistiram Até o Limite da Honra? Não. Eu assisti. Passava bastante na TV aberta, né? Sim, tinha passava aquela muito cena clássica na TV dela raspando o cabelo no exército. Exato, exatamente. É muito bom. Eu assisti, sim, eu lembro do Até o Limite da Honra. É interessante que o nome do filme em inglês é G.I. Jane, né? Sim. Faz referência ao G.I. Joe. Exato. Não, e ele faz até uma brincadeira também, quando tem uma cena num bar, e aí entra 2 garotas no bar, e uma se chama Thelma e a outra se chama Louise, sabe? Tipo, que da hora. Ele fez essa brincadeirinha, assim. Mas assim, é um filme que, tipo, ele não chegou a ser indicado ao Oscar, nem nada disso. Mas o interessante do filme é que ele tem essa visão muito mais feminista mesmo, sabe? Ele tem essa brincadeira de colocar a mulher no papel central ali, né? Ele conta a história de uma oficial, né, que é a Demi Moore, que daí ela se torna a única mulher num grupo de elite da Marinha Americana, né? E aí ela vai para um treinamento, ela vai ter que passar por todas as provas, tem tortura física, emocional e tal, e ela vai lá e se esforça porque ela quer ser a primeira mulher na elite da Marinha Americana a se formar e ser consolidada ali. Então você tem um discurso totalmente machista e uma briga muito forte, mostrando o papel da mulher dentro do exército americano, que era um papel completamente submisso, um papel quase que de coadjuvante ali. E aí o Ridley Scott traz esse filme em 97, e aí ele, tipo, já tem esse peso de outros personagens femininos que ele tinha trazido antes, né? O próprio Alien, como a gente falou, e também o Thelma e Louise, mas Até o Limite da Honra é um filme que, tipo, acaba mostrando ainda mais essa visão que o Ridley Scott tinha, né? E aí, obviamente, 3 anos depois, em 2000, o Ridley Scott lança Gladiador. E aí, quando chega Gladiador, ele consegue mostrar pro mundo que ele é um cara que sabe fazer grandes filmes. Se alguém tinha dúvida de quem era o Ridley Scott, eu acho que em Gladiador ele consegue mostrar isso. Tem um pouco do que o Dani falou, que é um filme que ele é um pouco arrastado e tal, né? Sim. Mas assim, é um filme que ele tem um sucesso monstruoso. Ele leva 5 Oscars, né? Incluindo melhor filme e melhor ator. Começa ali uma parceria que iria durar muito tempo com o Russell Crowe. Com o Gladiador, o Ridley Scott foi nomeado novamente, né, para melhor diretor, apesar dele não ter ganhado, mas ele, tipo, foi lá e foi novamente indicado. E o Gladiador, em 2000, foi o grande vencedor do Oscar. Foi o cara que papou as principais categorias do Oscar, o Gladiador, né, já tem
15 anos do seu lançamento, tá indo pra fazer 16. E, querendo ou não, em 2000, a internet ainda não estava em todas as casas do Brasil como é hoje, né? 15 anos atrás, que nem eu tava na 8ª série, tinha no máximo o ICQ, eu entrava uma vez por semana, sabe, na internet, aquelas coisas antigas. Então, eu lembro que não tinha, por exemplo, provavelmente apenas o cinema em cena, que tinha trailers e tal. E quando eu fui assistir Gladiador, eu não tinha visto nada. Eu não tinha visto uma imagem, eu só tinha visto o cartaz no cinema e não tinha visto um trailer. Então, eu que gosto bastante dessa coisa de fantasia medieval, de guerreiros, de cavaleiros. Eu lembro que eu assisti o filme, aquela batalha inicial, né? Maravilhado. Então, eu acho que eu fiquei num estado assim tão animado com o filme, que essa parte que o Daniel fala, que ela acaba se arrastando, que é mais pra parte final do filme, quando eles estão fazendo aquele estratagema para derrubar o novo rei, ela acabou passando assim despercebida para mim. E eu acho que é um filme que ele trouxe assim, essa questão de batalha campal, que fazia tempo que não tinha assim, desde uns filmes como mais antigos, assim, que meu avô sempre contou, como Ben-Hur, El Cid, Queda do Império Romano, esses filmes de 50 anos atrás, e o Ridley Scott, com certeza, ele se baseou muito neles para fazer o Gladiador, né? E eu acho, inclusive, que o Gladiador, ele tem uma coisa de Coração Valente, sabe? Só que é numa versão assim um pouco mais, com um herói muito mais velado do que Coração Valente, entende? Tipo, Coração Valente, o cara, tipo, ele vira um mito, o William Wallace, né? Ele luta contra a Inglaterra, ele tem todo um viés assim, tipo, ele movimenta um país, né, inteiro. No caso do Gladiador, ele é um herói menor, mas ele é um herói que tem um simbolismo muito grande, porque ele é o herói que desafia o império, entendeu? O herói que desafia o rei, entendeu? E aí é aquela briga meio Davi, como é que é? Davi e Golias? Davi e Golias, exatamente. Eu ainda acho que Gladiador é um filme super valorizado. Eu acho que ele não é tudo isso, não. Não, é legal pra caramba, Daniel. Ele é divertido, claro, ele é divertido. Eu assisti várias vezes Gladiador. Tipo, nossa, legal. Pô, eu tenho DVD de Gladiador. Eu também tenho DVD, cara. Mas eu acho que ele é super valorizado. Eu acho que realmente tem coisa lá que você fica, tipo, sabe assim? Tipo, o personagem lá do Demon Rousseau vai do nada pra lugar nenhum, sabe? Tem algumas coisas assim. Não tô dizendo que, nossa, isso transforma o filme numa coisa horrorosa. Não é isso. É um bom filme. Mas não sei se precisava de tanto Oscar, de tanto, sabe? Tanta gente fazendo sabe? Até hoje passa na TV, sabe? Nossa, Gladiador. Só de você pensar que Gladiador foi praticamente o filme que redesenhou o Coliseu, sabe? Foi um filme que, tipo, depois do que a gente viu, a gente tá falando de 2000, né? O Matrix saiu quando? Em 99, não foi? Isso, exato. Então, se você teve Matrix, que teve aquele ápice de tecnologia em que todo mundo pirou, porra, o cara desvia de bala, aquele aquele conceito, camadas e tal, de repente no ano seguinte você tem um filme que te reconstrói de uma forma tão fiel o que era o Coliseu, e aí você tem nos créditos do DVD, então, tem N vídeos mostrando a reconstrução e todo o estudo por trás do que foi o Coliseu. Ele fez lá no deserto, no Marrocos, né? Exatamente, construíram uma parte, Mas eu não falei da parte técnica de jeito nenhum. Tem outras coisas, assim, sabe? Mas a questão, sei lá, eu particularmente acho que nem todos os personagens são bem estabelecidos, sabe? Você tem uns personagens meio perdidos mesmo, assim, sabe? Em termos de roteiro, muitas vezes ele não se sustenta. Mas, mais uma vez, eu não tô dizendo, nossa, é um roteiro péssimo. Não é isso. Não é 50 tons de cinza. É simplesmente um filme que não é tão bom quanto se transformou, entendeu? Quanto fizeram. Entendi. Mas eu respeito totalmente o sucesso. Tipo, foi um dos maiores sucessos comerciais do Ridley Scott. Sim, e tudo mais. Sim. Então, okay. Inclusive, é nesse filme que ele conhece a mulher dele, que é a mulher dele até hoje, né? Que é a Giannina Fatio. Que essa mulher, no filme, ela é atriz, e aí ele conheceu ela no set de filmagem. Ela, pra você tentar ter mais ou menos a ideia, né, de quem é ela, se vocês conseguirem visualizar, ela é a mulher que faz a esposa do Maximum, né? Que é o Russell Crowe. Ela é aquela esposa que é assassinada
apaixonada e tal, que a gente vê, na verdade, muito pouco dela e vê ela mais em uns flashbacks, ou até quando ele tá tendo umas ilusões ali, né, e tal, mas essa que é a mulher dele, do Ridley Scott, hoje. Antes disso, o Ridley Scott já tinha sido casado 2 vezes. Uma com uma mulher chamada Felicity Haywood, entre 64 e 75, ele ficou aí 11 anos casados com essa mulher. Depois ele casou com a Sandy Watson, de 79 a 89, mais 10 anos casado com uma outra mulher. E aí agora ele bateu o recorde, né? Passou de 10 anos casados com uma mulher. Ele está desde 2000 com a Giannina Facchio. E aí ele, tipo, já tá... Inclusive ela assina, na IMDb tá como Giannina Facchio Scott. É, exato. Com um tracinho, assim, né? Commercials were my film school. I learned to make movies during the process of making commercials. At that point in the late 60s to 70s, even through the 80s, commercial advertising was, in some respects, in its heyday of creativity. Bom, a gente chegou aqui em 2000 e a gente tem o Ridley Scott entregando pro mundo esse filme sensacional que é Gladiador, apesar do Daniel não concordar. Esse filme muito bom que é Gladiador. Esse filme sensacional que é Gladiador. E aí o Ridley Scott, ele embarca em algumas sequências de bons filmes, né? O que não estava acontecendo. Apesar dele ter feito lá o Alien, ter emendado com Blade Runner e tal, na sequência de Gladiador, ele vai emendando bons filmes. Filmes que ele fica 5 anos produzindo, filmes muito interessantes, filmes bem contados, bem montados e tal, que continuam chamando a atenção do público. Então ele faz Gladiador, faz Hannibal em 2001, depois ele faz Falcão Negro em Perigo, Os Vigaristas e Cruzada, que daí chega em 2005, né? Sim. Ele faz nessa sequência. Cruzada é questionável. É questionável, questionável. Cruzada, eu entendo a importância do filme. Sim. Ele tem umas relações entre guerras contemporâneas com as que tem da época da Cruzada, etc. Sim. Mas também aquela coisa, ele foi picotado de outro jeito, ele ficou um filme super cansativo, tipo, tem o Orlando Bloom, fora de Senhor dos Anéis, quem gosta do Orlando Bloom? Ninguém, né? Tipo, Orlando Bloom só funciona como Legolas. Eu acho que vocês pularam um filme que eu curto pra caramba, assim, não pularam, falaram muito rápido, que é o Falcão Negro em Perigo. Sim, é. Eu lembro que teve uma época na Globo, assim, de domingo, tipo, um domingo por mês, passava assim, sabe, depois do Fantástico. Sim, até hoje, sim. se tiver passando Falcão Negro em Perigo, provavelmente eu vou parar pra assistir. Um dos filmes de guerra que eu mais gosto, eu gosto mais até o daqueles, da ex-mulher do James Cameron, como que a gente já gravou até. Guerra ao Terror. E tem o outro filme dela também, que se trata de guerra, né? A Noite Mais Escura, né? Isso, então, exato, assim, exatamente. de guerras contemporânea, eu acho que Falcão Negro em Perigo é um, sei lá, um supra-sumo, sabe? É um dos que eu mais gosto. Mesmo que no final você fique meio puto, porque eles matam, sei lá quantos mil somalis e morrem 20 soldados americanos e eles endeusam os soldados americanos. Mas é um filme em sua essência muito bom. A questão do helicóptero caindo, a guerra por milícia, né? Na verdade, são os populares mesmo lutando contra os soldados, né? Não é um exército contra um exército. Tudo isso eu acho muito forte o filme, eu acho muito bom. Não, eu gosto muito também de Falcão Negro em Perigo. Inclusive, eu acho que ele tem aí uma característica que o Ridley Scott consegue carregar bem, que quando entregam pra ele um roteiro que você tem personagens que precisam ser, de uma certa forma, valorizados, sabe? Ele consegue fazer isso de uma maneira bem feita, assim. Ele consegue criar um ambiente para aquilo. E a gente tá falando de um Ridley Scott que tá com seus pés cravados nos Estados Unidos, né? Todos os filmes que ele começa a fazer depois que ele muda pra lá são filmes que são puramente hollywoodianos. E aí o Ridley Scott ganha todo esse viés, né? Todo esse glamour americano. E Falcão Negro em Perigo, ele é uma homenagem a tantos soldados que morreram em combate, né? Sim. Afinal de contas é um filme de 2002, né? Guerra lá, quando que foi a guerra? Ele é de 2001, ele saiu até antes que o Hannibal. Exatamente, de 2001. Então, a gente tá falando de 2001, um momento, tipo, conturbado também. No ano de 11 de setembro, né? 2001. Isso, exatamente. Então, assim, a gente vê que existe uma visão por trás disso e o
Falcão Negro, ele tem essa... O que eu mais gosto nele é da sensação quase que de impotência, sabe? A sensação de perigo real, entende? Porque os caras, tipo, a hora que dá o problema e o helicóptero cai, cara, não tem o que fazer. Tipo, dá muita aflição sabendo que tá vindo puta galera vindo com tudo. Eles estão na Somália, eles estão tentando fazer tentar fazer alguma coisa pra ajudar lá na visão deles, né? Mas eles estão tentando fazer alguma coisa pra ajudar e eles caem numa região que simplesmente é uma região de milícia. De guerra civil, né? Civil, exatamente. E onde as pessoas enxergam eles como intrusos. Então, ao mesmo tempo em que há essa vanglorização do soldado americano, também tem viés de crítica, sabe, por trás do filme, porque mostra também um pouco disso de, ok, eles caíram, eles estão ali no meio, mas por que eles estão ali no meio, né? E aí, o que eu acho que o filme é muito feliz é que o discurso, apesar de ser um discurso que pode questionar por que enviar soldados para um outro país, lá na África, tentando resolver um problema deles ali e tal, né? Por que os americanos fazem isso e tal? A discussão, ela se torna muito mais imediata, né? Tipo, a gente precisa salvar os soldados que estão lá no meio, cara, porque a situação é tão caótica e esses caras, tipo, eles são enviados pra qualquer lugar que são eles que sofrem o real perigo, entendeu? Então eu acho que o Falcão Negro em Perigo, ele é muito feliz nisso, assim, ele consegue realmente entregar esse senso de urgência, ele tem essa característica e é muito bacana o que ele faz. Tanto que é um filme que ganhou Oscar, né, de melhor som e melhor edição. E eu acho que uma das grandes qualidades desse filme é justamente essa câmera que não fica parada, sabe? Aquela câmera que acompanha eles o tempo todo. Sim. O Ridley Scott também foi indicado a melhor diretor por Falcão Negro em Perigo. Então eu acho que é um excelente filme que ele entregou logo depois de Gladiador. Melhor que Gladiador. Não tô zoando. Melhor, Henrique, você que gosta dos dois. Eu acho que eu gosto mais de Falcão Negro em Perigo. Eu acho que se tivesse escolhido... Olha... eu curto bastante, cara. E por ser também contemporâneo, é mais fácil situar. É uma briga boa. Cara, eu separaria os filmes do Ridley Scott da seguinte forma: filmes contemporâneos, filmes de época e filmes de ficção científica. E assim, que geralmente são futuristas, né? Então assim, pra mim é ficção científica no topo, contemporâneos e filmes de época lá embaixo. Eu particularmente respeito, mas não sou fã dos filmes de época do Ridley Scott. Sim. Nesse período, ele vai abraçar uma franquia quase, né? Que é Hannibal, quando ele faz o Hannibal. Quer dizer, a gente já tinha lá o Silêncio dos Inocentes, já tinha tudo isso consolidado. E aí entregam pro Ridley Scott pra vir falar um pouco mais do Dr. Hannibal Lecter lá. Trazem de novo Anthony Hopkins, chamam também ali para participar do filme a Julianne Moore, que é excelente, o Gary Oldman, o Ray Liotta. Vocês assistiram Hannibal? Vocês gostam ou não? Cara, você acredita que eu achei o personagem do Gary Oldman, que é aquele cara que tem a boca comida, né? Sim. Tão nojento que eu não conseguia assistir o filme inteiro. Juro pra você, eu não assisti. Sim. E olha, eu já assisti incontáveis vezes o Silêncio dos Inocentes. Eu já assisti muitas e muitas vezes o Dragão Vermelho, as duas versões, mas o Hannibal, eu lembro até onde eu assisti, que foi na casa de um amigo nosso, e eu achei tão bizarro aquela porra, ele tomando sopa, sei lá, comendo por canudo, que, não perdi a vontade de assistir, e eu acabei não assistindo esse filme nem nada relacionado. Depois teve, acho que um filme que conta a origem do Hannibal Lecter, eu também não vi. Mas esse é um filme que, tipo, se ele te causou esse impacto, é sinal que é um filme bem ambientado, porque a gente tá falando de um filme de suspense, terror. Só um detalhe importante. O fim do livro, né, que tem a história se baseia, o fim do livro foi mudado porque, segundo o Ridley Scott, era infilmável. Tipo, o fim de qual livro? Do Hannibal? Do livro do Hannibal. Por quê? Dizem que era infilmável, de tão nojento que ficaria no cinema. Agora, sim. se só isso já é nojento pra você, imagina, ainda bem que não fizeram esse
Exato, exato. Que no fim, se eu não me engano, ele é comido pelos porcos, não é isso? Depois eu fui ler o que acontecia. Sim, não sei como que tá exatamente no livro. Eu, sinceramente, não sei. Eu sei que falaram que eles mudaram o fim. Mas, assim, eu sou 1000 vezes a tensão do Silêncio dos Inocentes. Ah, sim. Né? Então, é essa que é a curiosidade, né? Porque esse é um primeiro filme que ele faz de franquia, assim, entende? De um filme que já tinha sido feito, que já tinha um personagem consolidado. Sim. E aí o Ridley Scott vai experimentar algo novo ali. Ele vai trazer uma nova visão. A gente tem Dragão Vermelho de 86, tem O Silêncio dos Inocentes de 91... Daí tem esse filme, né? O Hannibal. Sim. Uhum. Aí você tem aquela releitura do Dragão Vermelho. E aí tem o Hannibal, A Origem do Mal. Eu acho que ele entrega um bom terceiro filme, sabe? Pra uma franquia. Eu acho que foi entregue por um diretor que sabia exatamente o que poderia fazer, sabia como entregar. Era um cara que tava vivendo uma onda bacana ali, entregando bons filmes. Então eu acho que ele entrega um bom terceiro filme. Não é o melhor da franquia? Não é. Mas não é de nem um pouco pior também, não é. Então... E aquela coisa, é mais um dos que mostram essa versatilidade do Ridley Scott. Exato. Ele não é um diretor, por mais que ele tenha essas marcas autorais que eu tenha falado, questão do homem, né, ele sabe fazer tudo muito estilizado, que inclusive ele faz isso no Hannibal, né, na parte de efeitos especiais mesmo, em cena e tal, mas ele é um cara muito versátil, que não é aquele diretor autoral, né? Exato, não é um Woody Allen da vida, não é o Scorsese da vida, que você fala, nossa, este é um filme. Não, esse é um filme desse diretor. Não é assim que funciona. E eu acho muito legal isso. Isso mostra que ele entende de storytelling, ele sabe contar uma história, independente de qual seja. Né? Exatamente. Depois disso, o Ridley Scott de 2005 até 2010, ele vai entregando os seguintes filmes. Ele entrega Crianças Invisíveis, Um Bom Ano, O Gangster, Rede de Mentiras e Robin Hood. Esse último, né, o Robin Hood, de novo com Russell Crowe, o que, mais uma vez, que a gente já tinha falado aqui, é um filme que, tipo, traz o Russell Crowe no papel e que fecha o último filme que o Russell Crowe fez com Ridley Scott, tornando o Russell Crowe o maior ator, né, da história que trabalhou com Ridley Scott, porque ele veio desde Gladiador, ele faz Um Bom Ano, faz o Gangster, faz Rede de Mentira, tipo, e depois faz o Robin Hood. Então o Russell Crowe trabalhou com o Ridley Scott, tipo, 2006, 2005, 2008 e 2010. Tipo, eles devem ter feito muita amizade, sabe? Deve ter rolado muita conversa bacana entre eles, porque, tipo, trabalharam juntos durante muito tempo. É realmente uma parceria de sucesso. O que vocês acham da versão do Robin Hood dele? Tá aí um trem que o Ridley Scott podia não ter feito, né? Sei lá, eu penso assim. Pô, eu acho... Bom, não é excelente, mas eu acho legal o filme. Esse lance de Robin Hood Begins, assim. Ele quis pegar o começo lembra bastante o Gladiador, começo de uma guerra, né? Piadinho. Mas não é ruim, não. Tem umas sacadas interessantes no filme. É aquela coisa. Como o Ridley Scott não tá tão focado no roteiro, o grande problema, pra mim, assim, né? O mesmo problema que eu vejo no Gladiador, eu vejo no Robin Hood. Tá no roteiro. No roteiro, exato. Talvez o Ridley Scott não tenha muito o que fazer, mas... ele é um filme bem executado, eu acho. Eu gosto dele pode ser, como um filme... Eu acho um filme divertido, Sim, aquela coisa, tem a lança, aquela cena dele, né, com a lança, tipo, ele foca bem na lança, blá, blá, blá. Ok, legal, bonito, mas, não sei, assim, pra mim me incomoda muito esses roteiros com essas falhas. Eu detesto as últimas cenas do Robin Hood. Eu acho muito piegas, muito fraco. Na praia? Mas na praia, a guerra, ele atirando a flecha, eu acho muito fraco, assim. Eu acho que poderiam ter construído um mito ali, entendeu? Eles poderiam ter usado aquilo pra construir um personagem muito mais forte, e não usaram. Então, assim, eu não gosto das últimas cenas. Agora, desses filmes de 2005 até 2010 que a gente falou, um que eu acho bom, assim, que eu gosto, é o Gangster, que tem ali o Russell Crowe e tem o Denzel Washington. Sim. Eu acho que é um filme muito bem feito, é um filme de suspense,
né, um drama policial, e eu acho que ele é um filme bem amarrado, assim, e eu gosto muito desse embate entre o Denzel Washington e o Russell Crowe, inclusive porque eu acho que o Denzel Washington tá num papel, assim, excelente, sabe, uma frieza, um cara, sabe, um personagem muito interessante. Então esse é um filme que eu gosto, e o filme que tem Russell Crowe, Denzel Washington, o Chiwetel Ejiofor, né, e tem o Josh Brolin também. Então, tipo, tem vários atores bons e a história é muito bacana. Eu gosto desse nesse filme. momento ele vem com uma série de bons filmes contemporâneos, né, que eu separei nessas categorias aí. Tipo, O Gangster, Rede de Mentiras. São filmes, não são filmes que você fala, nossa, é uma obra-prima, mas são bons filmes de ação, filmes que têm um efeito importante, contam a história bem contada e ok, entendeu? E sim, vão bem. Eu gosto. E, assim, só pra citar um exemplo, você falou do Crianças Invisíveis. Na verdade, esse Crianças Invisíveis é um desses filmes que são vários curtas, né? Que servem como uma espécie de alerta contra crianças que não são vistas, que não se prestam atenção, etc. E o curta do Ridley Scott, sim, do que eu me lembro, né, quando eu vi o Crianças Invisíveis, eu achei um dos menos impactantes, assim. Tem outros que são muito mais interessantes, mas pra proposta desse tipo de filme, né? Sim. Que é outra coisa, né? Enfim, não é outro tipo de ideia, assim. Tem um que é brasileiro, que inclusive se passa no Brasil, mas eu acho ele até, inclusive, já mais impactante que esse do Ridley Scott. Sim, sim. Não, sem dúvida. E assim, são filmes que ele realmente, tipo, conduz bem. É óbvio que você tem filmes que são um pouquinho mais embaixo e tal, mas na média, né? Eles estão ali, todos mais ou menos na média. Você não tem grandes desastres e tal. Mas aí, quando ele entrega Robin Hood, ele passa 2 anos, né? Desenvolvendo, aperfeiçoando, tentando chegar ali e tal. E aí ele chega em 2012 com Prometheus. E aí eu vou perguntar aqui pro Henrique, né, que é um dos mais apaixonados fãs de Alien. O que você acha de Prometheus, Henrique? Prometheus foi o que ele prometeu e não cumpriu, né? Eu lembro que eu assisti esse filme, se eu não me engano, tem até uma crítica minha, deve ter perdido aí nos anais do Cinemação. Mas, cara, a ideia, assim, inicialmente todo mundo imaginou que Prometheus seria a explicação de muitas dúvidas que tinha no Alien, o Oitavo Passageiro. E o filme, ele não responde nenhuma dúvida, ele cria mais dúvidas ainda, entendeu? Então ele acaba sendo frustrante por causa disso. E tem muitos problemas. A cena que a Charlize Theron morre, tipo, começa a rodar lá na nave, tipo, ela sai correndo em linha reta, ao invés de correr pro lado e se salvar, sabe assim? Então eu acho um filme muito ruim. É um filme... Agora o Ridley Scott, ele tá com o projeto de fazer o próximo filme da franquia, é o Alien Covenant, que vai ser em 2017. Ele fala que vai ser um meio caminho entre o Prometheus e o Alien, né? O Oitavo Passageiro. Espero que seja melhor, mas o Prometheus, cara, é um fracassão, assim, eu acho. Ou pelo menos é um filme frustrante. O interessante é que Prometheus é um filme que o Ridley Scott fez o roteiro, né, cara? Isso que é o pior. Tipo, ele podia dar a ideia dele, eu acho que o que ele pensou acabou não agradando, né? Assim, então, exato, porque, tipo, se ele executou de uma forma muito precisa, muito bem feita, o Alien, o Oitavo Passageiro. E aí, quando ele tem a oportunidade de repente, ele trazer alguma coisa a mais, trazer respostas, ele tinha o domínio do que estava acontecendo ali. Aí ele escreve o filme e entrega exatamente isso. Ele entrega nada, né? Na verdade, os créditos não estão pra ele, não, viu? Não estão pra ele? Não, no IMDb. Mas ele escreveu. Talvez ele tenha deve ter ajudado, mas tá com outros roteiristas, inclusive o Dan O'Bannon, que seria e o Ronald Shusett, que são do Alien, né? Que mantém o crédito lá. Enfim, mas acho que ele não fez. Acho que independente disso, não sei, acho que realmente entra mais nessa questão. Muito do problema do Prometheus é o roteiro, né? É o roteiro, exato. Mais do que o... Exato. Do que a mas direção. assim, esse é um filme que a gente tá falando já de um
diretor que começou em 77, né, e que fez o seu segundo filme foi Alien. Então, assim, se ele escreveu o roteiro, ou se ele ajudou a desenvolver o roteiro, com certeza ele era um cara que tinha a mão pesada pra dizer se o roteiro ia pra frente ou não, entendeu? Porque chegar com um filme que vou falar, a gente vai contar a origem daquele grande sucesso do filme que você fez lá em 79 e tal, você quer participar? Aí tipo, o cara vai pelo dinheiro, vai pela história, vai pelo projeto, vai pela liberdade, vai por tudo. E aí Prometheus acaba sendo um grande tiro no pé, né? Eu acho que a maior revelação desse filme é o Michael Fassbender, né, Henrique? Tá, sim, o personagem dele, né, que é o Cyborg, é o melhor do filme, tanto é que provavelmente vai ser apenas ele que vai se manter, né? Exato, exatamente. Pros próximos. And usually we're right in it, and I think the thing that helps about operating, I like to operate camera, I've done always, and but I mean I have other cameramen there and other operators there, and I think the actors like that, the fact that you're close to them and you're doing it, with them. So you're in there, and they like that because they feel you're part of the team, part of the process. Depois ele engata um outro filme, ele traz em 2013 o Conselheiro do Crime, né? Que traz de novo Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem. Tipo, tem um elenco bacana, mas é também um filme que tem um roteiro bem a desejar. Ele foi né? criticado, eu não vi o Conselheiro do Crime, mas eu sei que ele foi muito criticado mesmo por ser mais um desses filmes do Ridley Scott contemporâneos que né? É o famoso ok. A sensação que eu tenho, eu assisti o Conselheiro do Crime, a sensação que eu tenho é que vamos reunir aqui vários atores bons, fazer uma história clichê, sabe assim? Tipo, uma história clichê. A própria Cameron Diaz tá num papel assim de uma dondoca sem carisma, sabe? Ela não passa. Ou seja, ela tá vivendo ela mesma, brincadeira. Ela não passa aquela credibilidade, entendeu? Então, mas aí é um problema da Cameron Diaz. O filme, ele tem uma ambientação bacana, ele tem uma direção ok, mas o grande problema é realmente o roteiro. Só pra citar uma coisa interessante, o roteiro do Conselheiro do Crime é do Cormac McCarthy, que fez romances, tipo, foi um dos primeiros roteiros dele. Ele fez romances, então, por exemplo, ele escreveu o romance Onde os Fracos Não Têm Vez, que virou aquele puta filme lá dos irmãos Coen, mas ele não escreveu o roteiro do filme. Então é interessante ver isso, tipo, é um roteiro que talvez seja fraco, porque isso prova mais uma vez que escrever um livro é diferente de escrever um roteiro. Um cara que escreve bem uma história simplesmente em forma de livro não necessariamente vai escrever um bom roteiro, entendeu? É o que a gente vai ver com a J.K. Rowling e o Animais Fantásticos, né? Sim, verdade, ela tá fazendo o roteiro, se bem que ela tá com tanta assessoria pra tudo lá, que acho que ruim é difícil de sair, mas pode ser que saia, né? Exato. E tem uma coisa, né, o Prometheus, ele foi lançado no dia 15 de junho, né, de 2012, e o Conselheiro do Crime foi lançado no dia 25 de outubro de 2013. Durante esse período, quer dizer, a gente tem aí mais de um ano de desenvolvimento de um filme pro outro, o Ridley Scott sofreu aquele baque da perda do Tony Scott, né, que era o irmão dele que acabou se jogando de uma ponte lá em Los Angeles, se matou no dia 19 de agosto de 2012. Ou seja, depois do lançamento de Prometheus, o Tony Scott se suicidou, teve esse problema na família do Ridley, e aí o que aconteceu foi que ele veio logo em seguida com esse filme Êxodo. Eu não sei até que ponto isso abalou o Ridley Scott para que ele, aceitasse qualquer coisa, até onde que ele estava realmente com a cabeça ali naquele projeto, porque provavelmente quando ele começou as filmagens do O Conselheiro do Crime, foi quando aconteceu o problema com o Tony, né? Então eu não sei até onde que o Ridley Scott também largou um pouco a direção, como que ele fez para desenvolver o resto desse filme. Há também esse percalço na vida pessoal dele, que acabou com certeza influenciando no trabalho por ser uma perda tão grande, né? Afinal de contas, era o segundo irmão, um parceiro, sócio e tal, e aí ele teve essa perda gigantesca na família dele e
assim, deve ter influenciado no desenvolvimento do filme. Fato é que, passado um tempo, ele tendo essa respiro, né, colocando a cabeça no lugar e tal, lança em 2014 Êxodo, Deuses e Reis, um filme com Christian Bale, né, que conta lá a história toda do que é aquela história da novela da Record. O Êxodo é quando os egípcios, né, acho que os judeus, eles cruzam o Mar Vermelho, eles fogem da escravidão. Isso, exato. Tá no Velho Testamento da Bíblia, né? E exato, comparando em 2014 esses filmes bíblicos, se comparar Êxodo com o filme do Noé, Êxodo é um filme muito melhor. Muito melhor, exatamente. Sim, é. Não, eu falei brincando, mas Êxodo é um filme muito bom, assim, eu achei ele com várias falhas, né? Ele tem vários problemas, mas é um filme bom, é um filme eficiente em várias coisas, né? É, um filme eficiente, eu acho que ele é só isso, assim, ele tá um filme, vamos lá, um filme na média também, e a gente tem o Christian Bale fazendo, né, o papel do Moisés, então ele vem com essa nova vertente dele, falando um pouco mais sobre esses épicos, né, e tal. E aí é uma outra versão do Ridley Scott que a gente tem nos cinemas. Que, como a gente falou, não é um filme ruim, mas também não é um filme fantástico que a gente pode ver sobre isso. E agora, né, nesse ano, o Ridley Scott nos presenteou com Perdido em Marte, uma adaptação do livro, que você pode ver tudo que a gente achou sobre Perdido em Marte no podcast sobre Perdido em Marte, né? Óbvio que a gente destrinchou o filme, a gente falou sobre direção, sobre tudo lá, tanto a parte técnica quanto a história, então nem tem muito que a gente se estender aqui sobre esse filme, mas que é um filme que tá trazendo um frescor novo para a carreira do Ridley Scott. É um filme que está sendo bem abraçado pela crítica, que está trazendo o Ridley Scott de novo, né, nessa vertente de ficção científica, que talvez seja a área em que o Ridley Scott se encontre mais, né? Não sei o que vocês acham. O Dani até falou aqui mais ou menos das categorias que ele se encaixa. Você acha que é por aí também, Henrique? Tipo, a área de conforto dele é ficção? Acho que sim, cara. Eu não participei do podcast do Perdido em Marte, mas eu gostei bastante do filme. Assisti uma vez no cinema e já assisti em casa já com os piratão da vida. É um dos filmes mais otimistas, digamos assim, do Ridley Scott, né? Com um roteiro pra cima, enaltecedor. E é uma temática que ele trabalha bem, essa questão espacial. Eu confio, assim, no trabalho dele, tirando aquele detalhe que eu falei do Prometheus, né? Que pra mim foi um fracasso. Mas ainda assim, o Prometheus é uma exceção, né? Eu particularmente acho que no conjunto geral ele manda muito na ficção científica. Claro que a opção dele, se ele quiser alternar com outros filmes, talvez ele mande bem na ficção científica justamente porque ele alterna, né? Sim, sim. Porque se ele começar a fazer só ficção científica, talvez chegue uma hora que ele canse ou vai ficar muito taxado, ou fica muito taxado. Eu acho que talvez é essa a preocupação dele, e o que faz muito sentido a partir do momento em que ele não é esse diretor autoral que a gente comenta quando a gente fala desses cineastas autorais, né? Então, quando você é autoral, você quer ser reconhecido, você quer que as pessoas vejam 2 segundos do filme e saibam que ele é seu. Enquanto que quando você é um Tarantino, diretor... estamos falando de você. Exatamente. Então, quando você tem um diretor que tem essa versatilidade, essa possibilidade de mudança, ele quer exatamente o contrário, ele não quer ser taxado, porque ele quer se abrir pro novo, né, o tempo inteiro. Eu vejo muito o Ridley Scott como isso. E eu acho que, assim, faz muito sentido, mesmo com o Prometheus, ele manda muito na ficção científica, e assim, sei lá... Por mim, ele só faria ficção científica, né? Mas... A gente, quando gravou o podcast de Perdido em Marte, que é o 155, já praticamente 10 podcasts atrás, a gente trouxe aqui a Thaís Lassalle, que adora ficção científica, bateu um papo com a gente sobre ficção, e aí ela chegou no podcast falando do Ridley Scott, tipo, meio decepcionada com ele, ela não tinha gostado muito do filme e tal. E aí, ao decorrer da conversa, ela meio que perdoou
perdoou o Ridley Scott, começou a entender um pouco mais o que ele trouxe, né, pro filme e tal, e ela curtiu o filme e deu uma nota boa pro filme até. E eu acho que essa que é a questão dele, né? Ele passa por momentos em que a gente pode até questioná-lo, assim, questionar se o filme dele é bom, se o filme dele não é bom e tal, mas ele trabalha de uma forma bem coesa, assim. Ele é um cara que dá pra confiar, apesar de trazer, de repente não confiar tanto aí no universo de Alien, né? A não ser o primeiro filme que ele fez. Mas assim, ele é um diretor que ele se explora muito bem. Eu acho que isso é uma grande vantagem do Ridley Scott, é essa vontade dele de tentar trazer novas coisas, né? Trazer novas características pro cinema dele, né? E aí nos apresentar uma nova visão que ele tenha pro cinema. Fica aquela pergunta, será que não é melhor a gente ter filmes medianos? Eu vou causar aqui, tá? Será que não é melhor a gente ter filmes medianos de um diretor que pelo menos tenta reinventar, do que ter filmes medianos de um diretor, por exemplo, como o Woody Allen, que tipo, tá a fim de fazer tudo igual, sabe? Então, não sei. Até que ponto? Assim, é uma pergunta mesmo, eu não sei, eu não saberia responder essa pergunta. Até que ponto não é legal, então, você ver o cara se reinventando, mesmo que aqui ou ali ele faça uma merda, mesmo que aqui ou ali ele faça uma coisa meio mais ou menos e tal, do que o Woody Allen, que vem com filmes medianos há faz um tempão e tipo... você fala assim, é um filme do Woody Allen, tá bom. Pois é. Eu sei que tipo de sentimento eu vou ter, eu sei que tipo de piada vai ter, eu sei que tipo, se vai ter um personagem que vai ser daqueles caras, tipo, meio igual a ele, quando ele faz o personagem que ele sempre faz, que não é ele, mas é ele, o Woody Allen, especificamente, que eu tô falando, ele é o Woody Allen. E, enfim, sabe assim, e aqueles filminhos de sempre, entendeu? Entendi. Eu gosto de Allen, mas às vezes cansa. E aí você pega um exemplo do Ridley Scott, você tem reinvenções, né? Reinvenções, ele sempre vai trazer alguma coisa que vai nos surpreender. Bom, o Ridley Scott vai aí, o próximo projeto dele que já tá engatilhado é mais um filme do Alien, que o Henrique já comentou aqui, né? Como que é, Henrique? Covenant, né? É o Alien Covenant, que provavelmente vai ter o Michael Fassbender, né? Voltando, como eu falei, é uma continuação do Prometheus. Talvez tenha de novo a Noomi Rapace, não lembro sobre tradução sobre o nome dele. Por hora tem até a confirmação de um ator chamado Rick Barnett. Não se sabe muito o que vai ser esse filme, mas ele tenta... Eu sei que vai se passar em um planeta que não foi mostrado ainda. Eles estão caminhando aos poucos para chegar em Alien, o Oitavo Passageiro. E o Alien Covenant, ele vai ser o primeiro de uma nova trilogia. Aí, tipo, o Oitavo Passageiro seria o quarto filme nessa cronologia. Entendi. Então, é um filme assim, mas esse filme deve chegar só em 2017, né? Então até lá a gente ainda vai ver muita coisa se desenrolando e tal desse projeto. Provavelmente vai sair trailers ainda e tal, coisa que a gente ainda não viu, mas é um projeto novo do Ridley Scott. O Ridley Scott hoje tá aí com seus 78 anos, então já é um senhor respeitado no cinema, é um cara já bem consolidado, não corre o risco de cair no esquecimento nem nada, porque marcou já a sua história dentro do cinema. Tem 3 filhos, né? O Ridley Scott é o Jake Scott, o Luke Scott e a Jordan Scott, que é a mais nova. O Jake Scott, inclusive, trabalha como diretor de cinema. Depois deem uma procurada na foto do Jake Scott aí no Google da vida, que ele é fisicamente muito parecido com o Ridley Scott. E ele fez, inclusive, ele trabalha muito com curtas, com documentários, tá fazendo algumas séries de TV também, mas ele fez um filme interessante que se chama Corações Perdidos, que é com James Gandolfini e com a Kristen Stewart, né? Então é um filme, tipo, que já vai um tempo que ele lançou. Esse foi o último longa que ele trabalhou, desde então ele tem trabalhado muito em curtas, em documentários e tal, mas é um filme que tem uma boa direção, é um filme bacana, então a gente já começa a ver a família do Ridley Scott chegando também no cinema. A gente tem o Luke Scott, que ele trabalha como ator e como diretor também, ele não tem sido muito atuante, tem feito outras coisas hoje da vida, e a Jordan Scott, que é uma fotógrafa e está trabalhando com fotografia já há bastante tempo, mora na Inglaterra e tal. Então assim, é um diretor já muito bem consolidado,
consolidado, é um cara que, tipo, tem uma história muito bonita dentro do cinema e que traz pra gente, sem dúvida, aos 78 anos, essa lição de você sempre se reinventar, de você explorar sempre algo novo. Por mais que você esteja consolidado, por mais que você esteja dentro de um mercado que você já sabe como que aquilo ali funciona, você se reinventar, se explorar é muito importante. Então o Ridley Scott ensina isso pra gente, às vezes de uma maneira até torta, mas ele consegue fazer isso de uma maneira muito bacana e sem dúvida nenhuma já tem sua história marcada no cinema. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 164. Falamos aqui, fizemos a biografia do Ridley Scott, falamos sobre a formação dele, os filmes dele, trabalho dele, tudo sobre o Ridley Scott. Mais um podcast biográfico gravado. Você gostou, Henrique? É um dos seus diretores favoritos, vai? Ah, sem dúvida, cara. Esse daqui foi um que não precisava nem estudar assim muito pra ver os filmes que ele já dirigiu, né? Eu tenho bastante na cabeça, assim como, por exemplo, o Christopher Nolan hoje, depois do Batman, eu acompanho bastante a carreira dele, o Quentin Tarantino, mas o Ridley Scott, cara, desde pequenininho é um diretor que, eu sabia o nome dele porque é o diretor do Alien. Eu tenho aqui em casa alguns filmes dele, eu tenho o DVD, a quadrilogia lá do Alien, eu tenho o DVD do Gladiador. Como eu falei, os filmes dele, assim, se tá passando na televisão, provavelmente eu vou parar e vou assistir, vou dar preferência. Muito legal, cara. O Ridley Scott é um cara muito bacana mesmo da gente estudar aqui. Eu gostei tanto de saber sobre ele que a próxima vez que eu for pro bar nos Estados Unidos, eu vou pedir um Ridley Scott. Nossa senhora! Bom essa. E tem aquele filme que a gente não citou dele, né? Um filme muito bom que ele luta contra o mundo. Ridley Scott Pilgrim contra o mundo. Muito bom, hein, Daniel? Acabando o podcast alto estilo pra variar, né? Muito bem, muito obrigado, Dani, Henrique, pela participação em mais um podcast biográfico aqui. O papo foi muito bacana e eu tenho certeza que as pessoas que escutaram vão correr atrás aí para saber um pouco mais sobre esse grande diretor. Valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se prepare para os próximos podcasts que a gente tá na reta final de 2015, né? Cara. Mas é isso aí, ainda dá para falar. Até semana que vem. É isso aí, valeu, Rafa e Dani. Aqui nós três somos o trio titular, né, dos podcasts. Ter convidados é bom, mas gravar com vocês dois é melhor ainda. E obrigado pra quem ouviu a gente. Até o próximo. O podcast Cinemação número 164 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.